Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Teu tempo é precioso, eu sei disso. Então, assim, Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. para nós é muito importante o que tu está fazendo por nós aqui. Então, eu sei que tu sabe, que tu entende essa necessidade da gente ter a presença do mercado dentro da academia, né, que é fundamental. Então, a bola é tua. Bom, a Carol já me apresentou aqui, eu estou aqui em nome da Hub Arquitetura, sou sócio da Hub, e nós trabalhamos com arquitetura. Eu vou apresentar aqui, nós vamos falar hoje basicamente sobre compatibilização, só que eu acho impossível falar de compatibilização sem falar de processo, tá? Visto que eu acredito que a compatibilização ela faz parte do processo e ela não é uma etapa em si, daí, no caso, né? Então, eu só gostaria de fazer uma introduçãozinha, assim, eu vou fazer essa apresentação, ela não vai ser uma apresentação de slides, ela vai ser uma apresentação mais didática, eu vou abrir modelos, tá? A gente vai mexer no modelo, eu vou mostrar como é que é o processo mesmo, eu vou tentar passar por todas as fases do processo, desde a concepção, do início, da compra do terreno, até o final, assim, na etapa de compatibilização durante uma execução, assim, no caso. Então, eu peguei alguns projetos, assim, que ajudam a fazer isso aí, né? São poucos projetos aqui que eu peguei, mas eles vão exemplificar bem aqui o que eu acho. Primeira coisa, então, a gente tem que entender o que é compatibilização, né? Então, isso daqui, quando muitas vezes as pessoas falavam assim, a compatibilização, pensava nisso daqui, numa sobreposição de uma série de plantas de diferentes disciplinas, e a partir dessas plantas de diferentes disciplinas se traçavam nuvens, né, para indicar os pontos conflitantes, e esses pontos aqui, eles tinham que ser todos, entrar num relatório. Esse aqui é um livrinho aqui de 2006, um livrinho meio antigo, assim, mas ele já traz bastante coisa, assim, o mais engraçado é que a gente leu ele muito depois, assim, de já estar compatibilizando em BIM, ele trazia muitas sugestões, assim, que hoje em dia que o BIM, ele já respondeu a esses problemas, assim, então, tem até a parte, por exemplo, o relatório de compatibilização, e aqui diz assim, uma das etapas mais árduas da compatibilização é conseguir exprimir-se através da linguagem escrita com clareza necessária ao bom entendimento do destinatário, e ainda manter a rastreabilidade das alterações verdadeiramente atendidas. Imagina que em 2006, eles imaginavam que isso aqui era árduo, era difícil de fazer, então, desde lá, apareceram inúmeras ferramentas, assim, solucionando essa questão, assim, que nós vamos dar uma olhada. Então, a compatibilização, a gente acredita ali na Hub, que ela deve pertencer a todos, né? Todos são responsáveis por compatibilizar o projeto, mas a coordenação de um projeto, ela tem que vir por parte dos arquitetos, como se os arquitetos eles fossem predestinados a isso, porque a gente está no processo desde o início, né? Desde a concepção do edifício. Então a gente lá desde o início já pensar nas instalações, já pensar em compatibilizar todas as diferentes disciplinas. Ela é muito importante para que a gente não fique refém e não tenha que aparecer, de repente, uma subestação dentro, e daí isso ali acaba com todo o partido arquitetônico, né? Então, é muito importante ter domínio e entender tudo que vai precisar. E é claro que o arquiteto, ele não é um especialista nas instalações, em estruturas, mas ele é um generalista, a gente entende um pouco de tudo, e a gente tem uma comunicação muito grande, porque a gente já vem das humanas, assim, então a gente consegue ter uma comunicação, a gente consegue interagir, então a partir disso daí a gente está predestinado a conseguir esses grandes resultados, tá? Então a gente acredita que a compatibilização não deve ser uma etapa como era feito antigamente, né? Vou falar antigamente porque para a gente o BIM já nem presente mais, quase que passado já, tá? Mas a compatibilização, ela era uma etapa que antes de ir para a obra ou no final do um projeto básico, por exemplo, tu tinha que fazer essa compatibilização. Uma coisa que é muito importante é entender as etapas construtivas, assim, no BIM, a gente tem um crescimento que ele é um crescimento gradativo, a gente não tem uma queda de informação que nem tinha antigamente no papel. Então, no papel a gente entregava um anteprojeto, depois refazia o projeto para entregar um básico, refazia para entregar o executivo. É uma evolução constante. Então, a parte da compatibilização, ela vai seguindo essa parte da evolução, e cada etapa a gente vai ter um nível de compatibilização diferente durante a etapa. Então, aqui para ter uma noção como é que era uma isométrica, né, há não muito tempo atrás, assim, então tu
tu ia compatibilizar isso aqui, tu ficava com horror, né? Como é que é esse registro aqui? Isso aqui é um símbolo, né? Mas na vida real ele ocupa um espaço. Isso aqui, o símbolo, ele não representa o objeto em si, ele era apenas uma simbologia. Então ficava uma coisa muito complicada, assim, né? De tu compatibilizar e ter que conseguir interpretar todos esses símbolos. Então, o BIM, ele facilita muito a compreensão do objeto, porque tu consegue ver ele tal qual como ele vai ser, né? Dependendo do nível de detalhe, claro, mas a gente não precisa ficar abstraindo, buscando uma legenda e ver lá como é que funciona, como é que é um módulo e pesquisar, né? Nem tinha tantas consultas na internet também, né? Mas a gente, sabe, era um tanto quanto era árduo mesmo esse processo, assim, de buscar esses símbolos e tentar compreender o que era tudo isso dentro de uma sobreposição. Então, o BIM, ele facilita muito isso, e o que é muito engraçado é que, a partir disso daí, muitas coisas, assim, a gente tem uma base teórica bem grande, assim, que a gente busca na academia, muito que já foi feito para não ficar reinventando a roda, mas muitas coisas tu acaba descobrindo intuitivamente, assim mesmo, né? Então, o processo, né, o processo quando a gente está iniciando um projeto, a gente basicamente começa com contato com o cliente, né, tem alguns tipos de contratação que são diferentes, a gente pode ser contratado por uma construtora, a gente pode ser contratado por um cliente de um terreno que depois a gente contrata a construtora, pode vir por base de uma licitação, tem diferentes maneiras de contratos também, então depende a forma com que está sendo contratado, mas logo no início tem a primeira compatibilização, que é uma compatibilização com os requisitos do cliente. Então, a gente faz um levantamento dos requisitos do cliente para conseguir atingir. Às vezes, esses requisitos, eles são apenas números. Eu vou até aqui agora pegar um print aqui, bem por fora aqui, que não tem nada a ver, que eu dei um print aqui. Mas, então, às vezes, é uma coisa que vem uma coisa bem abstrata, assim, né? Então, a gente tem clientes que eles já têm uma noção, mais ou menos, de quanto que eles vão gastar. Isso aqui é uma coisa bem... não está muito bem organizado, mas ele já mostra uma consciência muito grande sobre o que ele quer, né? Isso aqui é um cliente que ele já sabe o que ele quer construir. Então, ele quer construir um edifício, né? Ele já vem com o VGV dele, quanto é que ele espera ganhar. Ele tem já, aí tem uma parte de lucro, né? Que ele já espera ter de retorno, e ele sabe que se aumentar o valor da área privativa, né, por exemplo, se um apartamento ele está de 80 metros quadrados, ele passar por 85 metros quadrados, vai aumentar o custo e pode diminuir talvez o VGV, né? Então, é muito importante, se aumentar a área comum, né, por exemplo, a área privativa versus uma área comum, aqui tem 700 metros quadrados. Esses 700 metros quadrados de área comum interferem diretamente no lucro. Então, é uma coisa que tu tem que ter controle 100%. Então, aqui, ó, resultado, esse daqui, por exemplo, é o lucro e o valor que ele está investindo. Ele espera ter um retorno sobre esse valor aqui que ele está colocando, né, que vai resultar no VGV. Então, tu aumenta a parte a parte da área comum, então tu tá diminuindo o lucro dele diretamente. Então, isso aqui tu consegue, no projeto, tu consegue ver nos resultados, assim, só vai vendo, tu gasta 1 milhão do teu cliente que ele teria de lucro muito fácil, dependendo do projeto. Então, essa é a primeira, né, no mundo fora da faculdade, assim, é a primeira coisa que a gente se depara, é ter que lidar com com essas variáveis aqui, e que elas vão limitando o projeto diretamente. Então, é muito importante tu ter controle sobre essas variáveis desde o início. Então, para ter um controle sobre isso desde o início, a gente começa com estudos de massa. Então, deixa eu vir aqui mostrar um estudinho de massa. Então, por exemplo, esse aqui é um estudinho de massa bem básico, né? Então, a gente retira as informações do projeto, a gente faz um levantamento aqui de tudo que vai ter, quanto que a gente tem de área não densável, área densável, faz todos os estudos para ver quanto é que sai, quanto é que a gente vai poder construir, e daí o cliente, ele vem e ele chega para nós com uma diretriz, né? A primeira diretriz, então, por exemplo, nesse projeto aqui, que é o projeto da Freitas e Castro, tá? O Freitas 300, o cliente, ele queria uma loja no térreo, porque ele dizia que aquela região ali era comercial, ele queria uma loja no térreo, ele queria um lazer na base e depois apartamentos.
Então, a primeira coisa que a gente faz é a gente começa a lançar um estudo de massa. Então, antes de começar, a gente, claro, faz um lançamento num layoutzinho para ver o que cabe ali dentro, claro, né, para ver quantos apartamentos dá por andar, mas a gente não desenvolve tão a fundo assim essa parte, porque a ideia é a gente conseguir trabalhar com essas áreas, né, e a gente sabe que as áreas comuns, elas são uma porcentagem, depois a gente vai calibrando isso daí. Então, o primeiro lançamento é normalmente o que o cliente quer, e depois a gente começa a fazer o que a gente imagina assim que ficaria bom. Nessa área ali, a gente sabia que fica na Zenha, a gente sabia que tinha uma visual muito boa, porque é uma região que ela está relativamente baixa, e pela altura que a gente subiria, que seria em torno de uns 16 andares, a gente teria uma vista lá para o Guaíba. Então, a região em si, o entorno local imediato, ele não é muito bom, mas o local na cidade, ele é muito bom. Então, a gente viu que a melhor coisa que o terreno tinha era essa visual que estava lá em cima. Então, desde o início, a gente tinha essa intenção de, não, a gente tem que levar as áreas comuns lá para cima. A gente perguntou para o construtor, né, o que ele achava de levar as áreas comuns lá para cima, e ele pegou e disse assim, olha, lá em cima, normalmente é uma área mais nobre, né, os apartamentos ficam mais caros, e a gente estaria desperdiçando área. Daí a gente disse, não, mas e se a gente conseguir estourar a área dentro do envelope, na parte da torre, e sobrar altura, e sobrar, né, a área para a gente construir lá em cima, e não utilizar toda a área privativa, a gente pode? Não, tudo bem, podem seguir esse estudo. Então, a gente pegou e fez um estudo, assim, a gente sondou ele para ver, só para a gente também não propor uma coisa muito lógica, e só a partir disso daí, já de 158 vagas veio para 191, né? Então, já começa, essa é a parte que daí tu começa a falar também a língua do consultor, porque a ideia dele nesse negócio é ganhar dinheiro, nós queremos fazer uma arquitetura de qualidade, daí a gente consegue misturar os dois. Claro que ele quer uma arquitetura de qualidade também, mas o intuito do negócio dele é ganhar dinheiro com isso. Então, ele fez, então a gente conseguiu aqui 33 vagas a mais, levando essa aqui para lá. Então, ele faz ali mais ou menos o preço da vaga, vezes 30 mil, então ele vê que, tá ganhando quase 1 milhão, né, só com uma jogada de levar o lazer lá para cima, já paga uma possível infraestrutura, alguma coisa que a gente tem que colocar lá, e sem falar que a gente está criando um produto melhor, assim, para conseguir vender também. E a gente também não tinha intenção de pegar e colocar as lojas, então, porque as lojas, elas criavam uma fachada que ficava meio estranha, a entrada, dividir a entrada do edifício, então ia quebrar um pouco daquela simetria do pórtico de entrada, então a gente via que isso daqui a gente não estava muito feliz com essa ideia, então a gente pensou assim, não, vamos explorar alguma outra. Então a gente aqui fez a opção dele, de novo, com as áreas comuns aqui, sem as lojas, e a gente viu que a gente conseguiu mais apartamentos, né, e conseguimos um pouquinho mais de vaga também. Então ele pegou isso aqui, né, qual é a vantagem de tu ter a loja? Ele venderia, certo? Então era uma área privativa. A área privativa por que a área privativa aumentou? Porque em Porto Alegre a gente tem área densável e não densável, então a gente consegue colocar área não adensável dentro dos apartamentos em forma de sacadas, né, em forma de shafts, em forma de lareiras, esse tipo de área, assim, ele entra para dentro dos apartamentos, e a partir disso daqui a gente conseguiu aumentar a área privativa dele. Então, depois, na outra opção, então, a gente conseguiu, em contrapartida com o que ele tinha proposto, a gente conseguiu de 158 vagas, conseguimos 209 vagas, e conseguimos ainda mais 40 metros quadrados privativos, né? Se essa área ele ia vender de 40 metros quadrados privativos por 7.500, que era o propósito dele, então tem 300 mil mais aqui essa parte. Então, num simples estudo de massa, a gente consegue aumentar o lucro do cliente ali em torno de 1,5 milhão, 1,6 milhão, então a gente consegue aumentar esse lucro, sem falar que a gente vai conseguir um produto melhor que vai valorizar isso aí também. Então, nessa parte inicial é que a gente tem um maior impacto sobre o orçamento, né, e a gente tem um maior impacto sobre aqueles valores ali com a intenção do cliente, que é isso daqui. Então, numa jogada muito inicial, a gente se paga muitas vezes já, e a gente ganha muita liberdade para desenvolver outras coisas. Tá? Então, essa é a primeira etapa, então a gente tem que compatibilizar uma proposta com os requisitos do cliente, com a ideia principal do cliente, né? Então, feito isso daí, a gente parte para uma outra etapa. Não, tudo bem, podem seguir com isso daqui.
e a partir disso daqui a gente começa na elaboração do projeto em si, né? Porque até então isso daqui era simplesmente uma massa. Depois, quando a gente segue para as próximas etapas, aí é muito importante que esse carinha que ele entre em ação. Isso aqui é um BEP, tá? Então, a gente não consegue fazer projetos em BIM sem ter um plano de execução BIM, né? E esse plano de execução BIM, ele vai colocar todas as regrinhas do jogo, né? De novo, nós estamos falando sobre compatibilização, só que eu não consigo descolar o processo da compatibilização. Eu vou dar mais ênfase na compatibilização, mas eu vou ter que dar algumas pinceladas aqui por cima disso daqui. Então, o BEP, ele estabelece os objetivos do modelo, né, estabelece como é que vai funcionar a comunicação, essa parte vai ser muito importante para a parte de compatibilização. Aqui tem a parte de como é que as disciplinas elas vão entrar também para que essa compatibilização haja, então notem que a gente tem, aqui a gente está já começando meio que no anteprojeto, essa parte de coordenação desse projeto aqui em específico, tá? Esse aqui é um projeto que a gente pegou aqui, que nós estamos fazendo toda a parte estamos dando sequência no projeto arquitetônico, né, o projeto arquitetônico desse projeto aqui não é nosso, mas a gente está dando sequência no projeto arquitetônico e estamos fazendo toda a parte de compatibilização, gerenciamento BIM aqui desse empreendimento. Então, o que a gente coloca aqui? Como a gente começou aqui na parte do anteprojeto, com a contratação dos complementares, né, muita coisa a gente teve que avaliar, assim, fazer compatibilização da arquitetura versus arquitetura, mas isso aí vai ser uma etapa depois eu vou entrar nisso aqui. Mas o que é importante notar aqui? Que cada disciplina, ela vai ter uma sequência de ordem para entrar no jogo, tá? Vou chamar de jogo porque é basicamente isso. Então, aqui são os players, cada player vai entrar numa etapa, e é importante que as disciplinas que têm uma prioridade maior sobre as outras, elas entrem um pouquinho antes. Por quê? Por exemplo, se eu sou o cara que vai fazer a instalação hidrossanitária, é importante que eu já tenha a minha ventilação, o meu ar-condicionado, minha estrutura e minha arquitetura bem resolvidas, porque quando eu lançar, eu vou deixar todos os meus modelos ligados, e todos os outros modelos ligados, vinculados, e a partir disso daí, eu vou lançar já fazendo os desvios que eu preciso. Claro que esse cara aqui, ele não vai entrar só lá numa etapa inicial, cada um, ele entra um pouquinho antes e depois volta, porque eles precisam das diretrizes, melhores encaminhamentos, toda essa parte, tá? Mas isso aí depois eu vou mostrar mais detalhado naquela parte depois. Então, o BEP, ele vai buscando estabelecer todas essas regrinhas, como é que vai funcionar os vínculos, né? Onde é que cada projetista vai salvar, qual vai ser o pavimento tipo que nós vamos utilizar para todo mundo projetar em cima, porque a gente não vai ficar projetando em cima de todo edifício, que fica muito pesado, claro que no final a gente vai copiar para cima, mas a gente tem que saber qual pavimento, né? Se tu não te comunica, assim, com isso aqui, é uma coisa bem básica, assim, mas se tu não fala esse óbvio, vai acontecer que um vai projetar lá no sétimo, o outro vai projetar no segundo, e aí vira uma bagunça, né? Então, daí tu vai pegar o projeto outro, ele não tá caindo em cima, e daí dá uma bagunça mesmo. Então, é importante tu estabelecer como é que vai funcionar os vínculos de cada disciplina. Então, aqui a gente teria a arquitetura, concreto, hidráulica, elétrica, né, proteções de cargas atmosféricas, ar-condicionado, a gente tem vedações, e aqui o PPCI. Então, cada um desses aqui depois entra dentro do modelo federado. E aqui que vai acontecer a compatibilização. Então, nota que são muitos modelos que a gente tem para um prédiozinho, um empreendimento simples aqui de 3 torres. Então, são bastante modelos, e a gente tem que dizer como é que vai funcionar também os vínculos dentro do Revit, né? A gente utiliza as ferramentas da Autodesk, tá? A gente vai deixar claro, mas a gente não defende o uso do Revit em si, assim, a gente acha que a filosofia ela é muito maior do que isso, tá? A metodologia ela tem que ser muito maior que isso. Então, se for em ArchiCAD, se for seja lá o que for, a metodologia vai ser a mesma, tá? O Revit é simplesmente por uma preferência que a gente teve aqui em utilizar. Então, essa parte aqui é a parte do fluxo do projeto, né? Então, quando a gente está projetando, é muito importante que a gente tenha algumas etapas. O BIM, nós vamos chamar essas etapas das entregas por pacote, e a partir desses pacotes nós vamos fazer alguma série de avaliações, né? Então, o pacote 1A, ele vai receber algumas avaliações, né? Ele vai ser validado. Dentro dessa validação tem a parte de compatibilização. Uma validação é praticamente uma compatibilização, né? Nós vamos compatibilizar ele com as regras do jogo, então também é uma forma de compatibilizar. Então, cada etapa aqui e aí vai entrando os players, né? Cada vez os players vão definindo mais projetos, e a gente vai aumentando esses pacotes de validação, né? Que é aprovado, consegue passar adiante, e os projetos e os modelos vão recebendo um selinho.
Porque o modelo vai ser sempre o mesmo, né? Nós trabalhamos com um ambiente comum de dados, depois eu mostro para vocês, e nesse ambiente comum de dados, o nome do arquivo é sempre o mesmo. Por quê? Se eu mudar o nome do meu arquivo e colocar um R01 no final, toda vez que eu abrir o meu Revit lá, eu vou ter que pegar e recarregar aquele vínculo. Então, eu posso, sem querer, estar trabalhando num vínculo antigo. Então, esses labels, assim, o pacote 1A, ele fica depois cadastrado lá no ambiente comum de dados. Eu vou tentar não falar tanta sigla, para não ficar uma sopinha de letrinha também para todo mundo, tá? O ambiente comum de dados que a gente utiliza bastante, assim, é o BIM 360, tá? Pode ser o BIM Sync, tá? Pode ser outros, assim. O BIM Sync, ele é até melhor para a parte de OpenBIM, tá? Mas, tanto faz o CDE, mas é importante que tenha essas entregas por pacotes, eles sejam validados. E daí, então, o que é validado nesses pacotes, né? Então, num pacote inicial, a arquitetura, por exemplo, ela tem que atender a legislação, normas vigentes, diretrizes, cliente governo, número total de ambientes, áreas, restrições. Lembrando que aqui eu já estou num anteprojeto nesse daqui, né? Depois eu volto para uma etapa inicial, estou falando de BEP. Recuos, articulação, dimensionamento, caracterização de ambientes, conceituação de tipologias, cobertura, lajes, impermeabilização, telhados, conceituação de caimentos, calhas, coletores, águas pluviais, indicação de vãos, portas, quadrilhas, aberturas técnicas. Sabe o edital que o professor coloca para vocês no quadro? É fichinha, tá? Aquilo ali é fichinha perto disso daqui, vocês não podem reclamar daquilo ali, tá? Na vida real, a lista é muito mais gigantesca, o prazo é muito menor, só que daí vocês vão estar recebendo para isso daí também, né? Tem uma diferença. A conceituação, caminhos, calhas, indicação, lançamento preliminar de estrutura, sistema de eixos, definição das vias de acesso, veículos pedestres, áreas verdes, recreação, lazer, cotas gerais de implantação, referências de níveis de pavimentos, demonstração, atendimento 950, indicação de norte. E daí, isso daí, a gente regra para todos os projetistas. Então, a gente faz cada uma dessas listagens, a gente coloca para cada projetista. Claro que isso daqui é uma lista que ela foi se formando a partir de experiência, de trabalhos que a gente vai vendo. Então, a gente vê que nesse trabalho, por exemplo, um BEP, ele não é uma coisa estática. Nota que esse aqui está no início do projeto, ele já está na versão 5. Isso daqui a gente senta com todos os projetistas, a gente demanda isso daí para eles, e eles dizem assim, avalia as atividades que tu tem que entregar, vê se elas são coerentes para essa entrega desse pacote, e avalia também as atividades predecessoras, né? O que são as atividades predecessoras? Nota que aqui ele está numa organização já de hierarquia, ou seja, arquitetura, estrutura, PPCI, HVAC, hidráulica. Então, o PPCI, ele tem que avaliar se, para ele desenvolver isso daqui, ele vai ter o que ele precisa da arquitetura, né? O que ele precisa da arquitetura? Ele precisa o total de população, né, para saber nos ambientes. Beleza, tá aqui. O que a estrutura ela vai precisar da arquitetura para saber? Então, cada projetista, ele não avalia somente as suas atividades, ele vai avaliar as atividades predecessoras, e ele sabe que, no momento que ele for projetar, se a arquitetura estiver aprovada com A, e a paisagismo, estrutura, o PPC, ele pode seguir tranquilamente o trabalho dele. Então, isso aqui é uma parte muito importante, assim, tá? Então, nota que aqui a gente tem lançamento dos shafts também, na parte da arquitetura, e depois que cada projetista faz isso aqui, eles nos submetem o modelo deles a uma avaliação, né? Então, eles vão pegar e vão emitir a revisão. Deixa eu abrir aqui até, acho que fica mais prático se eu mostrar aqui direto aqui como é que funciona aqui direto no BIM 360. Eu vou utilizar aqui como exemplo a Recorrer Engenharia, tá? Que eles liberam a gente fazer essa apresentação. É uma empresa que ela é super aberta à inovação, a gente se dá muito bem com eles têm evoluído bastante nesses conceitos. Então, por exemplo, a arquitetura, nós vamos pegar aqui, por exemplo, digamos que eu vou pegar a Torre A, e a minha Torre A, eu já terminei essa parte de validação. Esse projeto aqui, ele está bem nisso, está bem em andamento, tá? Então, provavelmente aqui a gente não tem nada liberado, talvez a minha internet esteja um pouquinho lenta aqui, mas normalmente ele é mais rápido. Então, ele vai apertar aqui, nota que ele está no início, mas já está na versão 101, tá? E isso daqui ele vai pegar e a gente vai emitir para revisão, né? Enviar para revisão. No momento que enviar para revisão, ele vai escolher qual pacote. Escolhi o pacote 1A. No momento que ele pegar e enviar isso aqui para revisão, o pacote 1A, ele está dizendo que eu atendi a todos os critérios, esse daqui, mais os critérios de validação. Então, o que diz aqui no critério de validação? O projetista, ele aprovou o BEP,
né? É isso que ele está dizendo quando ele emite. Ele diz que ele está atendendo todo o escopo do pacote 1A, que é esse daqui. Ele está preenchendo os parâmetros de grupo de modelagem. Esse daqui é uma classificação interna simplificada que a gente escolhe. Depois eu mostro para vocês onde é que isso aqui ajuda. Não vou entrar muito a fundo, mas faz parte do critério de validação. Ele vai preencher todos os níveis de informação, então, que são os níveis de informação que vão estar ali para baixo, que eu já vou mostrar. Adequação técnica, modelo georreferenciado, né? Modelo georreferenciado é muito importante, né? Elementos construtivos adequados às planilhas oficiais a serem elaboradas pelos projetistas. Modelagem deve permitir a extração de quantitativos e suas expectativas, unidades, medidas conforme critérios de medição das planilhas oficiais, ou seja, a gente passa critérios de medição em que tem lá cada elemento, como é que ele tem que ser medido, como é que ele tem que ser modelado, análise de interferências geométricas, né? Isso aqui é a parte que o pessoal erroneamente acha que compatibilização é só essa análise de interferência geométrica. Mas, para a gente, validação é praticamente uma compatibilização. Nós estamos compatibilizando o projeto conforme todas as regras. Então, o processo de coordenação e compatibilização é difícil tu dissociar as coisas, assim. Se tu for pegar, eu faço compatibilização BIM, e daí muita gente diz que faz e está pegando Navisworks e conferindo Clash, né? Isso daí não precisa, esse tipo de profissional vai ser substituído por uma ferramenta que vai ser automática cada vez mais. Já tem o Glue, né, que é bem ruimzinho assim, mas se propõe a isso, né, fazer umas compatibilizações automáticas, mas não é só isso. Então, aqui entra os requisitos, então a gente tem que ver, pacote 1A, como é que tem que estar a minha estrutura modelada? Como é que tem que ter meu guarda-corpo, né? Como é que tem que estar as bombas, o mobiliário, como é que ele tem que estar? Depois, o nível de informação. Que informação que eu tenho que colocar, por exemplo, deixa eu pegar uma parte aqui bem de arquitetura, nas portas no nível A. Eu tenho que colocar função, praticamente quase nada aqui que a gente tem que colocar. No 2A ele já entra e já fica um pouquinho mais. No 3A a gente já começa a exigir que coloque quase tudo, porque a gente quer ver o modelo praticamente completo, porque a etapa do 4A, a gente diz que vai ser basicamente a documentação da etapa 3A. Né? Então, o 4A é basicamente uma documentação. A gente trabalha com a documentação, ela vai ficar lá para o final. Né? Cada projetista, ele faz um lançamento esquemático das folhas, simplesmente para ver se vai caber tudo para a gente conseguir configurar uma LD, né? Uma lista de documentos, mas esses documentos, eles só vão ser feitos efetivamente lá no final, porque nós estamos trabalhando tudo 100% em BIM e estamos toda hora só enviando modelos uns para os outros. A gente não fica colocando cotas, esse tipo de coisa no meio do processo, a não ser que a gente tem que emitir um projeto legal para a prefeitura, esse tipo de coisa, assim, né, aprovações intermediárias, aí a gente tem que colocar. Então, uma planilha de quantidades, e aqui é como é que funciona ali a parte do BIM 360, como é que vai funcionar as pastas, né, esse tipo de coisa, nomenclatura de arquivos, as validações aqui. Então, o BEP, aqui a parte do georreferenciamento, isso aqui é uma parte que a gente tem que compatibilizar também, todos os projetos, eles têm que estar no mesmo ponto de origem, né, para conversando. Então, se a gente está falando de implantação, vai ter que estar aqui a torre C, vai ter que estar aqui a B, a A, né, vão ter que estar todos nesses pontos, como é que vai funcionar os entregáveis. Então, o BEP, ele vai servir para isso aí, para conseguir regrar todos os projetistas, né. Então, isso aqui, ele pode ser feito, pode vir de uma construtora, né, isso daqui tranquilamente, mas nós, como arquitetura, a gente gosta de ter o controle do objeto construído. A gente gosta de conseguir não ser surpreendido por algumas questões, assim, aqui precisou de uma viga, e tu tá lá na frente e só ficou sabendo ela depois. Então, esse aqui é a primeira coisa que surge, daí depois daqueles estudos volumétricos, depois de já saber como é que vai ser mais ou menos o objeto construído, e a partir daí, então, a gente começa efetivamente a fazer alguns lançamentos. Então, por exemplo, aqui agora eu vou mostrar para vocês uma casa, tá? Essa casa aqui, eu vou mostrar algumas imagens para ajudar a facilitar a entender o objeto. Essa casa aqui, ela tá num projeto, ela tá seguindo por projeto rumo a um projeto básico, agora nesse momento, né, para quem não conhece as etapas de projeto, a gente está falando em etapas de entregáveis padrão, a gente poderia estar falando em LOD, nível de desenvolvimento 100, 200, 300, 400, vou falar uma linguagem mais amigável para que vocês já estão acostumados, que é estudo preliminar, anteprojeto, projeto básico, ou pré-executivo e executivo. Tá? E tem algumas etapas intermediárias aí no meio que seria o projeto legal. Então, essa casa aqui é uma casa que nós estamos fazendo lá em Santa Cruz, então é uma casa que ela tem basicamente, ela é configurada por 3 volumes, volume da garagem, volume mais
social e um volume mais de dormitório, mais privativo. Então, é uma casa teoricamente simples, com um terracinho. Então, essa casa aqui, quando a gente lança ela, a gente vai lançar todos os elementos estruturais. É muito importante que o arquiteto ele lance em seu modelo todos os elementos estruturais. Por isso que o arquiteto ele tem que ter conhecimento sobre como é que funciona uma estrutura. E o mais surpreendente é que aqueles L por 10, L por 20, né, para estruturas metálicas, isso aí tudo funciona e funciona muito bem. E a intuição também funciona muito bem. É como se tu fosse montar, tu consegue perceber que aquela estrutura ali ela não está estável, não funciona, né, tu consegue tendo essas percepções. Então, o arquiteto ele vai fazer o lançamento. Então, nós fizemos um lançamento da estrutura. Então, aqui a gente tem a estrutura somente, né, ela isolada aqui, no resto do modelo. Eu vou desligar aqui, por enquanto, a estrutura do projetista. Então, a gente envia para ele um projeto estrutural assim, né? A gente envia o nosso modelo. E depois, a gente recebe um modelo dele de volta. Quando a gente recebe o modelo dele de volta, a gente recebe o modelo dele, que é, por exemplo, esse daqui, né? Então, a gente consegue, aqui eu vou dar uma linha. Então, esse daqui é o modelo que o estrutural mandou. Então, é impressionante, assim, como vem parecido, assim, né, muito próximo, muitas vezes. Teve uma casa que a gente fez, assim, ela veio igual, eu pensei, cara, tu calculou, né, tu fez? Ele, não, a gente colocou aquilo ali, exatamente dava, né, então, às vezes é incrível, ele disse que, tive que colocar uma viga a mais lá, porque o pano da laje precisava, né, tava com uma curva muito grande ali de deformação. Então, depois disso aqui, a gente faz uma validação. Então, a gente compara isso aqui com a estrutura que nós lançamos. E a gente gosta na Hub, principalmente projetos de concreto armado, né? A estrutura metálica a gente nem tenta modelar por cima, mas a gente faz um lançamento da estrutura metálica assim, mas depois a gente não tenta ficar deixando igual, porque fica muito impossível e a estrutura metálica ela não é tão fundida com as alvenarias como é uma estrutura de concreto, né? E a gente sabe que, por exemplo, no Revit, assim, quando a gente coloca uma estrutura de concreto vinculada, tu não consegue dar uma união com uma parede, esse tipo de coisa. Então, a gente realmente gosta de ter um gráfico bem feito, assim, dos nossos projetos. Depois disso daqui, a gente modela, então, por cima da estrutura de concreto, isso quando a gente não pega a estrutura dele, e a gente vai marcando tudo que está ok. Então, por exemplo, esse pilar aqui está ok, a gente marca um verificado. Se esse pilar aqui não está ok, a gente vai deixar ele como pendente. Isso aqui é uma coisa bem básica, assim, isso aqui é um projeto que ele não tem um CDE, a gente não tá trabalhando com um gestor de apontamentos, isso aqui é um projeto muito simples, né? Uma casa é um projeto bem simples, assim, a gente não precisa complicar num projeto desse, porque a hora de coordenação, ela vai interferir na hora de projeto e vai diminuir também o lucro interno do escritório. Então, tem que dosar também o quanto de coordenação, quanto que tu vai complicar o processo também, dependendo da escala do projeto. Tem vezes, por exemplo, um projeto maior que nem o outro, já vale a pena ter uma ferramenta, por exemplo, que nem o Bincolab, que é um gestor de apontamentos que eu vou mostrar para vocês depois, que ele consegue organizar e diminuir as horas de projeto, né? Porque, mas nesse caso aqui, ele começaria a complicar e daí já começa também a ficar uma coisa, as licenças não são tão baratas assim e tal, então tu não consegue diluir pelo preço do projeto. Então, por exemplo, aqui, o projetista, a gente tinha uma porta aqui nessa região, e o projetista aqui, ele lançou uma viga, ele não, de certa maneira, ele não viu que ele tinha uma entrada, então, a partir dali, a gente pega e demarca essa viga aqui, e se a gente quiser, a gente pode colocar uma observação aqui, que ele tem que fazer essa abertura. Então, a gente deixa demarcado aqui, e depois a gente faz esse apontamento aqui, e envia esse apontamento para ele, né? Num processo assim, a gente vai fazendo uns prints, vai colocando umas pastas e ele vai conseguindo ver vai para lá e faz um processo mais caseiro, né? A gente, dentro dos JPEGs, a gente marca o que foi aprovado, o que não foi aprovado, e a partir daí a gente consegue ir vendo o que já está ok aqui da nossa estrutura e o que não está ok, né? Então, depois desse lançamento estrutural, numa escala maior, por exemplo, naquele projeto das 3 torres, a gente também vai fazer a mesma coisa, né? Só que lá nós vamos guardar todos os apontamentos, nós vamos guardar ele dentro de um gestor de apontamentos.
né? Eu vou mostrar aqui, então, por exemplo, um gestor de apontamentos para vocês. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui eu não deixei ele aberto. Então, por exemplo, esse aqui é o Bincolab, tá? Ele funciona integrado aqui com o Revit ou com qualquer ferramenta. Ele não é só com o Revit, com o ArchiCAD, ele tem com vários, assim. Então, tu vai ter aqui, por exemplo, ele, e daí a gente vai vai conectar nele aqui. Eu acho que eu tenho aqui um aberto que dá para ver. Então, tu vai conectar nele, então, independente da plataforma que tu tiver, tu vai conseguir fazer apontamentos em cima dele, né, para fazer esses destaques aqui, desses apontamentos. Então, aqui, depois da estrutura e nesse projeto aqui que já tem uma complexidade um pouquinho maior, a gente vai utilizar essa ferramenta aqui, porque essa ferramenta aqui vai ajudar a dar rastreabilidade para todos os apontamentos. Então, aqui, por exemplo, esse aqui tá bem no início, né, esse gestor, mas aqui a gente começou, como eu falei para vocês, esse projeto aqui, ele não foi lançado pela gente, né, esse projeto aqui, ele foi lançado por umas outras arquitetas, a gente acabou pegando esse projeto depois, tá, para dar sequência nele. Então, essa parte inicial, a gente está basicamente corrigindo a arquitetura versus arquitetura, e compatibilizando os espaços técnicos, que é uma etapa muito importante, né? A gente vai fazer a estrutura e a gente tem que verificar como é que estão os shafts, se os shafts eles estão batendo, como é que estão as prumadas. Por exemplo, aqui a gente tem uma lareira e olha tudo que de chaminé que a gente vai precisar para essa lareira, né? Então, tem muitas coisas assim que a gente não precisa nem levar para a parte de modelagem ainda, a gente consegue fazer os apontamentos na própria planta que a gente recebe, para conseguir fazer essas validações. Daí, depois as prumadas, né, a gente começa a ver que elas não chegam no térreo, esse tipo de coisa. Então, isso é uma coisa bem normal, assim, dos projetos em CAD, né? Em CAD, ele tinha essa fragilidade, né, de sobreposição de plantas, coisa que, por exemplo, aqui a gente está vendo no Revit, quando a gente sobrepõe, a gente tem uma subjacência, a gente consegue ver o que está em cima, a gente está projetando em 3D, então a gente tem uma relação entre pavimentos, né, que é, assim, ó, pessoal, CAD não funciona. Se alguém está usando CAD aí, sabe, já está atrasado, desiste logo desse sistema aí que não funciona para projetar, é um erro atrás do outro, é até surpreendente como o pessoal conseguir executar coisas a partir de projetos de CAD. Realmente, tu consegue fazer bons projetos de CAD? Consegue, mas dá muito trabalho, assim, tu tem que ter uma noção de tudo que está acontecendo em cima, ficar sobrepondo plantas, puxar linha, quem já fez projetos assim sabe o que é isso aqui. Então, essa parte aqui, então, é muito da parte inicial, assim, do projeto, quando a gente vai lançando, a gente vai cuidando muito dos shafts, então, a gente precisa saber o que nós vamos ter de instalações no nosso projeto, uma segunda etapa, então, depois, a gente está lançando a estrutura, estamos lançando o layout, né, a gente vai precisar ter contato com os projetistas lá no início, né, muitos construtores, eles têm dificuldade de fazer essa contratação no início, porque eles ainda não têm um projeto, né, então a gente precisa que, pelo menos, o construtor, ele forneça uma consultoria. Claro que a gente tem os projetistas que a gente já trabalha há muito tempo, né, e que eles já são os parceiros, e a gente também tem um conhecimento do que vai precisar no prédio, a gente consegue fazer consultas com eles antes deles serem contratados, porque eles já são parceiros, né, os projetistas, eles ficam muito parceiros uns dos outros. Então, a gente começa a receber bastante informações deles, e é muito importante coletar essas informações, porque tu faz todo um layout, depois sabe que tu vai ter que colocar um hidrante no meio aquilo ali pode causar um efeito cascata que derruba completamente tua planta, dependendo do quão espremido está dentro do terreno. Então, sem falar a gente a gente tem uma concepção formal muito rígida assim, na Hub, então a gente gosta de que a leitura da composição arquitetônica, ela seja uma leitura clara, então que a forma, ela consiga se expressar e quem observa a nossa arquitetura esteja claro como é que foi a nossa composição, né, exemplo daquela casa ali que eu mostrei para vocês, daqueles 3 volumes. Então, é muito difícil tu pegar e colocar dentro. Agora, se tu vai fazer uma planta toda recortada e vai ficar uma consequência, né, do que tu vai resolvendo ali, fica aquela planta, vira um H, vira, sei lá, um X, né, o projeto começa a virar todo recortado, começa a ficar como consequência. Isso é uma coisa que a gente não gosta, assim, então, desde o início, a gente tenta compor tudo numa coisa que fique, a planta, ela fique toda uniforme, né, depois eu vou mostrar para vocês o projeto Freitas ali, em que a gente conseguiu isso daí graças a essa interação com os projetistas desde o início. Então, a gente coletou
tudo que a gente ia precisar colocar dentro, espaços, a gente validou. Então, antes da gente dar sequência, alguma outra coisa, a gente já ia consultando. Então, a colaboração entre projetistas, assim, quando a gente está trabalhando em BIM, compatibilizando esses projetos, ela é muito importante. Né? Então, são questões, assim, no início, são coisas muito básicas. Tu precisa arrumar, né? Tu tem uma fachada lá, e daí tu vê, aqui lançou o reservatório, cara, o reservatório tá com clash aqui sinistro aqui com a laje, né? A gente sabe que tu tem um reservatório, tem o volume de um reservatório, tu vai precisar de 60 centímetros em cima dessa laje. São coisas óbvias, assim, mas que às vezes no CAD tu tá fazendo uma planta baixa, tu lança ali o reservatório e tu não vai ter noção, assim, da altura, tu não vai ficar lançando precisamente esse tipo de coisa. A gente já tem acesso a famílias dos projetistas, já tem volume de reservatório, então quando a gente vai lançar, a gente faz o cálculo de consumo, ele não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Os arquitetos não têm que ter medo de fazer esse tipo de cálculo, assim, no início do projeto, se não tiver acesso ao projetista, não é nada complicado, mas é uma coisa que os arquitetos, muitas vezes, eles acabam se atentando muito à arquitetura, a fazer um prédiozinho bonito, só que depois isso daqui pode estragar todo o teu projeto, porque isso daqui tu vai subir mais aqui, vai subir 60 centímetros para cima, e a gente sabe que o bonito e o feio, eles estão a 5 centímetros afastados um do outro, né? Muda completamente uma proporção de uma forma, dependendo como é que ela fica. Então, esse controle, ele é muito importante para tu conseguir desenvolver um projeto, assim, com qualidade, para desenvolver o projeto que tu quer e tu não ficar refém desse projeto, né? Então, isso aqui essa etapa de compatibilização, a segunda etapa, ela é muito com base nesses shafts, assim, que nós vamos lançando. Então, deixa eu pegar. Então, esse daqui era o projetinho aqui do Otto. E aqui, por exemplo, aí depois a gente volta ali um pouco mais para o Freitas, e daí eu vou mostrar aqui um pouco para vocês aí agora. Deixa eu ver se tem mais. E daí vou mostrar aqui para vocês, então, como é que funciona a parte do Clash, assim. Então, a gente concebeu o projeto, a gente acertou todos os requisitos do cliente, né? Nós lançamos o layout lá, a gente conseguiu chegar nos valores deles, nós lançamos e aprovamos todos os shafts. A partir de todos esses shafts aí que nós lançamos, todos os espaços técnicos que a gente vai ter no nosso projeto, a gente envia o projeto para os projetistas projetarem, né? E a gente vai também entrar com o projeto legal na prefeitura. Então, é importante que esse projeto ele esteja compatível com todas as leis também. Né? Então, a partir disso daí, como é que tu faz para ter um projeto compatível com todas as leis? Cara, a melhor coisa que tem são consultorias. Né? Então, porque as leis, elas mudam muito, né? A PPCI, ele muda toda hora, a legislação. Então, muito importante que tenha consultores do teu lado para que eles te deem esse respaldo, né? De novo, né? O arquiteto, ele tem uma visão generalista. Então, tu não precisa saber perfeitamente de tudo, assim. Por exemplo, se eu for projetar em São Paulo, cara, eu não preciso ficar virando noite lendo toda a legislação lá de São Paulo. Eu vou entrar em contato com alguém com algum consultor, ele vai pegar e passar todas as minhas diretrizes para o local que eu quero construir, e ele vai auxiliar, ele vai fazer essa correção e ele vai ajudar a gente nisso daí. Então, tem que colocar ele no meio do jogo e tem que colocar ele no nosso planejamento, né? Então, isso daí é importante, trabalhar com essas pessoas, saber utilizar as pessoas. Então, isso daí, no momento que tu começa a entender como é que se faz um projeto, tu vê que tu pode projetar qualquer coisa. Tu pode pegar um aeroporto, pode pegar qualquer coisa mesmo, assim, que a forma de projetar é a mesma, tu vai unir as pessoas, tu vai comunicar. Então, isso daí é muito importante, né, ter essa noção, assim, que não precisa saber muito de tudo, mas precisa saber juntar as pessoas, colocá-las nesse ambiente, fazer elas se comunicarem. Tem diversos mecanismos para fazer as pessoas se comunicar, tem brown paper, né? Cara, tem diversos mecanismos, assim, para fazer todo mundo sentar junto e passar as problemáticas do projeto, né? Principalmente projetos mais complexos, assim. Então, é importante ter essa noção, assim, de como é que tu procede nesses momentos. Então, aqui, por exemplo, quando a gente entra, depois que a gente enviou os nossos projetos para os projetistas, eles enviam de novo o modelo com a parte das instalações, elas já lançadas, né? A partir disso daí, a gente faz aquele processo de validação, né, que a gente vai validar não somente a geometria, o clash delas, mas a gente vai avaliar também a informação, a gente vai avaliar
fazer diversas análises para ver se está atendendo ali ao BEP, né? Para verificar se ele está atendendo ao BEP, né, a gente vai utilizar, por exemplo, aqui, né, a gente tem o Bincolab, que ele vai dar o gestor de apontamentos, mas a gente também, por exemplo, tem um planner, tá? Então, o planner, por exemplo, a gente tem todo aquele checklist do pacote, a gente coloca aqui e a gente vai dando o checklist, então tu vai conseguindo ver quanto que já foi desenvolvido disso aqui. A gente tem uma comunicação muito grande também, por exemplo, o Microsoft Teams. Os pacotes da Microsoft, assim, são muito bons, assim, para gestão de projetos, assim, a gente gosta bastante. Então, tu consegue ter uma comunicação muito boa, tu chama na reunião na hora, tu consegue ter vínculo com os outros arquivos, né, da própria Microsoft, então a gente gosta bastante. Tá, mas tem outros, dá para utilizar o Trello, dá para utilizar outros, assim, dependendo da situação, né, assim, tem maneiras grátis, assim, de tu fazer uma receitinha mais caseira, e a partir dessa validação que a gente faz, a avaliação, né, de todos os parâmetros, tudo, a gente também tem uma avaliação que é a avaliação geométrica, né, que é um daqueles itens lá. Então, a gente vai utilizar, por exemplo, o Clash Detective, né, então, que a gente vai pegar e a gente vai ter rotinas lançadas com base naquela pirâmide de prioridades. Então, isso aqui é uma matriz de compatibilização. Então, nessa matriz de compatibilização, a gente consegue definir qual é a tolerância também que a gente vai ter entre os itens, né, que a gente vai selecionar. Eu quero verificar com 1 centímetro de tolerância, meio centímetro, né, como é que a gente consegue ver a tolerância que a gente quer, e a partir desse que a gente roda essa análise de clashes, daí, né, a gente pode fazer, de novo, né, essa aqui é uma das análises, a gente pode fazer análise, por exemplo, de parâmetros, né, a gente pode fazer um code checking, a gente tem diversas análises dependendo do projeto que a gente pode aplicar, né, a gente pode usar o Solibri para fazer um code checking, se a gente quiser, a gente pode verificar parâmetros do próprio Revit, que ele tem uma ferramenta que aqui é o Interoperability Tools, que a gente tem um Model Checker, então que a gente utiliza esse daqui para conferir aqueles parâmetros, se os parâmetros que nós solicitamos, eles estão sendo atendidos, então ele nos dá uma porcentagem do que já foi atendido e o que não foi atendido, então a gente consegue fazer essa avaliação por aqui também. A gente utiliza bastante o Classification Manager para classificar os elementos, mas não é assunto para agora. E daí, uma das análises é esse daqui. Então, a gente vai verificar aqui e ele vai expor para a gente todos os clashes que esse modelo aqui vai ter. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui um clash. Então, por exemplo, esse clash aqui. Né? A gente fala muito clash. Aqui a gente tem um clash, então aqui tem um duto de ar-condicionado com isso daqui, né? Se a gente não conseguir ver muito bem aqui, a gente consegue ainda mudar para ver se, por exemplo, eu quero ver sem diminuir o resto. Então, aqui está o clash. Então, por exemplo, aqui o ar-condicionado, quando ele lançou, ele não levou em consideração, né, o contraventamento da estrutura metálica. Então, isso daqui faz com que essa parte do retorno do ar, aqui da ventilação, ele vai ter que vir deslocar mais para esse outro lado aqui, e talvez o ar-condicionado ele tenha que ser deslocado junto, né? E se o ar-condicionado for deslocado junto, dentro dessa parede aqui, a gente vai ter uma parte hidráulica, né, para o dreno desse ar-condicionado, a gente vai ter elétrica de alimentação, então isso aqui causa um efeito cascata, assim, que pode, um simples clash aqui, ele pode causar um efeitinho cascata, e a gente tem que fazer um apontamento daí para o projetista que isso aqui está acontecendo. Né? Quando a gente utiliza isso aqui, utilizando o Bincolab, a gente consegue importar depois os nossos apontamentos, pegar toda a listagem de apontamentos, por exemplo, quero HVC, eu quero carregar todos esses aqui que eu encontrei. Então, a gente consegue carregar tudo de uma vez só. Então, a gente selecionaria, a gente marca aqui tem umas classificações que nós definimos, nós configuramos lá dentro. Tá? Então, o tipo de interferência que tem pode ser um clash, que é uma interferência geométrica, ou seja, um duto está batendo com uma estrutura metálica, pode ser uma dúvida, né? Por exemplo, tem como mover esse ar-condicionado aqui para o lado, esse ar-condicionado ele precisa realmente estar aqui, né? Por quê? O que acontece? Nós estamos utilizando o BIM Collaboration Format, tá? Que é o BCF. Então, esse BIM Collaboration Format, isso aqui é praticamente um WhatsApp do BIM. Né? Então, as pessoas elas vão se comunicando por aqui. Então, tu vai colocando isso aqui, chega uma hora e cada apontamento aqui vira um chat. Então, o Gabriel pegou e colocou um comentário aqui. Eu vou editar e eu vou colocar um comentário em cima do dele. Ok, Gabriel, a gente consegue fazer isso aqui mesmo?
e daí vai ficar um histórico de todo, sobre todo esse apontamento aqui que eu estou gerando. Então, isso aqui vira um WhatsApp, tá? A gente não fica mandando e-mails para pegar e mandar que tem um clash, tem que resolver tal problema, porque imagina, são 400, 500, 1000 apontamentos que a gente vai ter num projeto, a gente não vai ficar trocando e-mails, né, que é uma coisa completamente improdutiva, e vai ficar perdido numa caixa de e-mail, qual é que é a solução, e daí a pessoa respondendo em cima do e-mail, aí cai uma pessoa nova no processo, tem que ler todo aquele corpo de e-mail, o tempo que ela perde, o tempo de produtividade, ele fica muito baixo. O e-mail, ele tem que ser reduzido, assim, ao máximo nisso daí. Tem projetos, claro, eles são muito dinâmicos, por exemplo, a gente participou semana passada de um projeto que a gente teve que entregar em 5 dias, foi muito insano, assim, 10 edificações em 5 dias, num equipamento público, assim, que a gente teve que fazer, era muito insano mesmo, era um projeto básico, que a gente tinha que entregar, e ali realmente não valia nem a pena a gente utilizar o Vincolab, porque era tão dinâmico que a gente conversava tudo via chat mesmo, né, a gente utilizava o Teams, e a partir do Teams a gente ia solucionando todas as coisas, porque era muito dinâmico, mas também não estava com todas as disciplinas dentro ali ainda, então não precisava de toda essa rastreabilidade, mas um projeto mais saudável, a gente vai fazer essa classificação sempre desses apontamentos. Então, o tipo de apontamento que tu faz, ele vai ser muito importante. Por exemplo, solicitação, retirar esse ar-condicionado, não precisamos mais, né? Isso aqui é um problema, né? Qual a diferença entre clash e problema? O problema é uma coisa que, às vezes, ela não é necessariamente um clash. A gente tem um problema, por exemplo, que a porta não tem um espaço técnico suficiente para, sei lá, por exemplo, tu entra numa cabine de banheiro e tu não tem um espaço de 60 centímetros que uma pessoa precisa ficar ali. Tu não tem propriamente um clash. Isso ali é basicamente um code checking que tu tem que fazer e ele vai te dar esse problema. Então, tu não está atendendo aquilo ali, né? Então, tem esse tipo de classificação. A gente tem uma falha, por exemplo, sem querer sair uma luminária duplicada. É uma falha, né? É uma falha de modelagem, não é um problema, não é um clash. Simplesmente ali acontece, deu um Ctrl+C, Ctrl+V errado, né? E aqui tu pode fazer uma observação, né? Ok, lembrar de trocar isso aqui numa próxima etapa para não sei o que mais. Então, aqui tem um tipo de prioridade, né? A prioridade crítica, normalmente, é uma prioridade que ela pode causar um efeito cascata muito grande e ela pode causar um atraso no cronograma e se chegar na obra, então, ele pode dar um problema estrutural, né? Então, pode dar algum problema muito grande. Alta é que tem que ser resolvida, é mais uma questão de tempo, assim, a gente precisa resolver isso aqui de imediato. A crítica já passou da hora de resolver. Normal, ela ainda tem tempo hábil para resolver. Baixa, ela não é dessa etapa ainda, mas daqui a pouco tu vai ter que resolver ela, não é nada muito crítico, ou é um clash pequeno, né, alguma coisa assim, porque nem todo clash é uma incompatibilidade, né? Clash, então, é uma interferência geométrica, mas, por exemplo, se eu tiver um clash de um bloco cerâmico, de uma parede com uma estrutura, né, isso dali não é uma incompatibilidade de obra. Se isso daí chegar na obra, essa parede ali, o cara não vai quebrar a viga para fazer a minha parede, né? Ele vai pegar e vai quebrar o tijolo. Então, um corrugado, né, um tubo flexível, isso daí não é uma incompatibilidade, mas tem clash. Então, isso aí, às vezes, a gente coloca, né, se a gente está com tempo para resolver, esse projetista vai trabalhar em cima do modelo, ele pode resolver isso ali, a gente coloca um critério baixo. Isso aqui, prioridade em on-hold, segura, porque segura esse apontamento aqui, não resolve ainda, porque a gente tem que saber qual é a melhor solução, né? Por exemplo, esse reservatório aqui não está cabendo, deixa um hold que a gente vai pensar numa solução para como é que a gente consegue colocar ele. Aqui são as áreas, então tu vai selecionar a área que tu vai colocar, pertence à torre A, torre B, torre C. Esse aqui, a qual pacote pertence esse clash que tu está colocando, então a gente consegue ter uma classificação, assim, quais são os pacotes que geram mais conflitos, quais que geram menos conflito. Então, o que é interessante depois que toda essa classificação que a gente lançar, ela vai ficar em forma de gráficos, ela vai ficar em forma de informação, né? Então, tem informação que pode ficar bem visual, então a gente consegue ver o quanto que cada pacote, quanto que cada etapa demandou de trabalho, quem são os projetistas que estão mais resolvendo problemas ou que estão gerando mais problemas, né? Então, a avaliação, claro, ela não pode ser somente via números, tem que conseguir entender o que está acontecendo. Esse projetista, ele está gerando bastante coisa, mas provavelmente ele é um projetista de elétrica, né? Equipamentos elétricos, ele entra depois e tem muito mais conflitos do que os outros têm, porque, por exemplo, no estrutural. Mas nota que esse cara aqui, ele está resolvendo, ele tem muitos mais resolvidos
do que esse cara aqui, que tem pouco, mas não está resolvendo. Esse aqui tem pouco, mas não resolve nada. Né? Então, isso aqui é uma avaliação muito importante, porque a partir disso daí tu consegue ver até a qualidade que tem os projetistas no final disso daí. Tu consegue ver as etapas, como é que está sendo resolvido, o que já foi fechado, o que não foi fechado, o que falta fechar. Né? E uma coisa importante, isso aqui tem um clash ativo, um clash que está em atraso, ou seja, ele já deveria ter resolvido para um pacote, e tem um clash que ele já foi resolvido aqui. Quem é que fecha depois desse clash, né? Quem vai fechar é a parte de validação. Então, a gente vai fechando cada um. Aqui nós estamos numa etapa muito grande, em que depois a gente vai vir, vamos fechando, dando close em cada um desses, porque a gente tem que ter evidência. Né? O projetista, ele diz que resolveu, mas a gente tem que evidenciar que resolveu. Se é um clash, o próprio Vincolab ele vai fechar sozinho, né? Quando a gente fizer ali, ele tem automação para conseguir fechar sozinho. Né? Mas agora, se ele diz assim, eu coloquei a proteção na porta, eu coloquei né, eu precisava de alguma coisa, em algum elemento, eu coloquei lá. Então, a gente tem que ir lá e a gente vai evidenciar. Então, uma das facilidades que a gente tem com o Vincolab aqui é que quando a gente clicar 2 vezes no Clash, ele já vai abrir uma imagem, ele já vai abrir o Revit e vai mostrar lá para a gente onde é que está aquele Clash ali que a gente tem que resolver. Então, essa classificação assim, ela é muito importante, são informações que a gente vai colocar. Então, aqui a gente carrega informação já, por exemplo, para 3 clashes. A gente diz para quem que esse clash vai ir, para quem que vai ter que resolver. A gente coloca um prefixozinho, dá OK, esse clash ele vai cair aqui, e aqui nós vamos pegar e apertar para sincronizar. Sincronizou, ele vem para essa plataforma aqui, na web, e essa plataforma aqui, a gente vai ter toda a rastreabilidade, então, do projeto depois, como é que ele tem andamento, todo esse tipo de coisa, né? Quanto tempo leva para fechar um apontamento, tem uma série de informações aqui que leva para isso. Então, se a gente quiser, a gente clica ali. Então, isso aqui vai ajudar muito a gente conseguir visualizar, né, onde é que estão esses nossos clashes. Então, por exemplo, vamos ver aqui HVAC versus concreto. Então, aqui tem um duto que ele está em conflito com uma laje. Aqui a gente tem esse cantinho ali que bateu. Aqui a gente tem, por exemplo, essa viga ali. Vamos esconder o resto, para a gente ver isso aqui. Então, deixa eu selecionar essa viga. Então, aqui está o clash, ó, por exemplo, esse duto aqui, ele está batendo nessa viga aqui. Então, quando ele for lançado, então ele tem que corrigir isso aqui vai cair num apontamento para ser corrigido. Então, isso aqui ele vai gerar diversos pontos, assim, deixa eu mostrar o resto. Então, aqui, por exemplo, PPCI, né, por exemplo, aqui a gente tem uma plaquinha que está batendo no negócio, não é nada demais, isso aqui é uma coisa baixa. A iluminação aqui ficou para dentro do pilar, por exemplo, a iluminação. Depois de um tempo a gente consegue saber o que é cada elemento só por essa abstração aqui, tá, pessoal? Então, isso aqui a gente vai, claro que no início, assim, a gente tem que pegar e conseguir visualizar o que a gente está, qual que é o tipo de interferência, né? Então, por exemplo, aqui ele está colocando uma iluminação que está caindo até para, caiu para o lado errado, que está caindo para a rua, iluminação de emergência que ela tinha que estar nessa face aqui, né? Então, isso aqui é um problema, né? No projeto dele lá, pode ser que na planta baixa esteja ok, a gente não sabe o que aconteceu, mas ele tem que corrigir isso aqui. Isso aqui é mais do que um clash, isso aqui é uma falha, né, porque ele está no ponto certo, na obra ele colocaria aqui, ele não vai colocar lá, porque ele não vai nem conseguir executar naquele ponto, mas é importante, né, ter isso aqui documentado. Então, a partir disso aqui, a gente consegue ir fazendo uma varredura no modelo, e ele vai mostrando todos os pontos onde é que estão esses conflitos. Tá? Então, essa daqui vai ser uma das etapas, assim, que nós vamos trabalhar em cima, e depois que a gente pega e começa a ter isso daí mais compatibilizado, a gente tem daí também, deixa eu ver aqui, por exemplo, vou mostrar agora aqui vou mostrar essa outra casa aqui, tá? Então, isso aqui também isso aqui são basicamente 2 barras que estão apoiadas uma sobre a outra, então também em dormitórios tem essa barra mais embaixo, em que a gente abriu todo o projeto, assim, para uma área interna, assim, colocamos um muro verde para que a área abra por inteira nessa casa aqui. Então, essa residência, depois a gente entra nisso aqui, essa daqui, que é essa casa aqui. Então, essa casa aqui,
a gente tem, deixa eu entrar aqui, por exemplo, a gente recebeu, né, já fizemos toda aquela avaliação, e a partir daquela avaliação a gente começa a receber os projetos. Eu vou filtrar aqui as instalações e a estrutura. Então, por exemplo, depois daquela etapa ali, depois da gente fazer todo aquele processo de compatibilização, de análise, de validação, vem uma etapa que começa a precisar ter as furações. Então, a gente já tem tudo mais correto, né? Isso aqui a gente sabe que tem um caimento, é importante que essa abertura, que ela não seja feita lá no local, isso aqui é uma fundação, né? Nós não estamos passando por baixo da fundação, nós estamos passando no meio dela, tem um limite em que tu pode chegar da borda dessa viga, por exemplo, limite para cima, limite para baixo, e esse duto aqui, esse tubo, ele tem que ter um caimento, né? Então, também é importante que essa abertura, quando ela for feita na obra, se ela ficar muito para cima, vai dar merda literalmente aqui, né? Desculpa a palavra, mas aqui é onde sai todo o esgoto, então aqui o negócio não vai passar, não vai vir para cá. Né? Então, são pequenos detalhes, assim, que se tu lá na obra fizer errado, o cara vai ter que quebrar a viga, vai comprometer a fundação, e ele vai dar um jeito. Ele sempre, é o famoso make do, né? Eles dão um jeito de fazer acontecer. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem todo o lançamento dos sanitários, que a gente tem, todos os sanitários aqui, eles têm que ter um caimento, ele tem que cair para algum lugar, e tudo isso daqui a gente está fazendo dentro de um modelo, que é um modelo tridimensional, né, que esse aqui é basicamente, nós estamos trabalhando em BIM, uma casa é uma coisa muito simples, tá? Mas é muito importante que a gente tenha o controle, assim, a gente saiba como é que ela vai ser, porque quando a gente lançou isso daqui, por exemplo, né, a gente tinha uma noção de que para fazer esse jogo de sobreposição, a gente teria que algumas particularidades, né? Porque aqui essa laje de cima aqui não é a mesma ali de baixo, esse tipo de coisa, assim. Então, quando a gente lançou, a gente teve que ter todo um cuidado, assim. Esse projeto aqui, por exemplo, a gente fez toda a parte de interiores também. Então, por exemplo, toda a parte de mobiliário, toda essa parte aqui foi tudo modelado, então tudo 100% até cada coisinha. Isso daqui, aí a gente começa a entrar numa parte de compatibilização com os materiais, tudo a gente chama de compatibilização, né? Então, por exemplo, essa daqui é a cozinha, né? Então, isso daqui a gente utiliza, por exemplo, o 3D Max, que o 3D Max é vinculado com o Revit, e daí esse piso aqui, por exemplo, que a gente utilizou o Munari Cimento, lá da Eliane, esse piso, ou da Incep, sei lá, esse piso aqui nos sites, hoje em dia, tu já tem todas as texturas deles, então a gente pega e utiliza a textura real que a gente vai utilizar também no local, né? Por exemplo, a melamina que a gente vai ter para fazer a madeira aqui, a gente já tem ela real, a textura de casquinha que a gente vai ter, a gente vai utilizar essa textura real. Então, a gente faz questão, assim, também que quando a gente apresenta um projeto, ele não seja abstrato, assim, que a gente tem uma imagem fotorrealista e compatível com a vida real, né? Por exemplo, o cliente, quando ele entrou depois dessa casa aqui, ele pegou e disse bem assim pra gente, né? Ah, Tirelli, isso aqui, sabe, eu não tive nenhuma surpresa, né? Porque já sabia, a gente já tinha visto, a gente já tinha passeado com ele, então ele não teve surpresa nenhuma, assim, da casa, assim, quando ele viu, acho que eu coloquei até um videozinho aqui, dessa casa. Isso aqui é eles utilizando a casa. Então, eles queriam uma casa bem aberta mesmo, porque é casa de praia, né, queriam conseguir abrir toda. Eles utilizam mais no verão, assim, mas ao mesmo tempo eles queriam uma casa que não tivesse um pé direito duplo, que fosse fácil de condicionar. Então, essa casa aqui, ela teve também uma compatibilização com o clima dela, né, com o clima que a gente teve que cuidar aqui. Então, por exemplo, a gente teve que compatibilizar com o sol, né? Então, isso aqui é uma coisa que é bem importante. Eles tinham a intenção de colocar um ar-condicionado aqui, que se vocês forem notar aqui, eles nunca colocaram. Eles não colocaram porque eles não precisaram. A casa ficou com uma insolação tão boa, a gente cuidou, né, que quando tu utiliza o caminho do sol ativado, com as configurações atuais. Então, quando a gente colocou o caminho do sol aqui dentro, deixa eu ligar aqui para a gente conseguir enxergar um dia, né? Vamos colocar aqui
Então, por exemplo, a gente tem todo o sol, né? Quando eu estava na faculdade, a gente tinha que fazer um raio de uma maquete para pegar e colocar lá num negócio solar para ver como é que era a insolação, né? Tipo, era um parto, assim, tu usava uma vez de legal e depois tu não ia ficar fazendo maquete, mudando teu projeto toda hora para acertar naquele local lá, né? Então, deixa eu colocar aqui o sol numa outra hora aqui. Vou colocar aqui estático, na verdade. Das 8 horas, eu vou colocar as 12 horas. Então, por exemplo, aqui a gente está dia 7 de maio, hoje. A gente acertou a localização geográfica, né, que ele vai estar do Sol. Dia 7 de maio, o Sol, a essa hora, ele está entrando. Tá fresquinho já. A gente quer uma insolação direta, a gente quer que cause um efeitinho estufa aqui dentro, e a gente quer que tenha sol dentro dos quartos, por exemplo. Agora, se a gente pegar e trocar para janeiro, ninguém quer um sol ao meio-dia dentro da casa. Então, ao meio-dia, não tem sol dentro da casa. Então, a gente não tem insolação direta dentro da casa. Então, isso daí, ele fica... Então, é muito importante essa compatibilização, essa contextualização com o local em que está sendo inserido, né? Com o vizinho, né? Quando a gente se opôs para esse lado, por que a gente fechou mais no oeste, né? Por que a gente abriu mais aqui em direção... Isso aqui era quase que um sul. Por que a gente abriu aqui mais isso aqui mais para o sul, assim, esses vidros? Né? Por que a gente voltou a casa para esse lado e não para o outro? Né? São tudo definições assim, no início que vai causar uma economia de energia, vai causar... Então, nota que aqui são eles utilizando a casa exatamente como eles queriam, né? Que é uma coisa fantástica, assim, a gente vê o projeto real, assim, depois como a casa foi feita, a esquadria que a gente tinha imaginado, a esquadria ficou leve, a gente conseguiu PVC, o cliente conseguiu construir bem essa casa, ainda teve uma economia, vai ter um lucro ainda quando ele for vender, porque isso daí é importante também, né, que ele vem, esse daqui é o meu cachorro, que ele estava louco, dando umas voltinhas lá, o Charlie. Então, nota que ali tá a casa, toda ela é exatamente conforme a gente tinha projetado, aquela mesinha que vocês estão vendo lá, ela tá ali projetada. Então, isso daí é muito sério, assim, né? A parte do mobiliário, né? O mobiliário, aquela mesinha ali, ó, ela teve um projeto, né? Nessa parte aqui, por exemplo, se a gente for entrar na parte de detalhamento de marcenaria, né? Aqui tem os módulos. Então, por exemplo, essa aqui é da lavanderia, o biombo de entrada, a parte da cozinha, né? Então, tem todo esse detalhamento aqui, que é uma coisa que é uma coisa muito séria, assim, a gente faz questão de ter conhecimento até como é que funciona a dobradiça, né? Como é que vai funcionar o pegador, como é que vai funcionar, então até como é que vai ser a corrediça, se ela vai ser telescópica, se ela vai ser com amortecedor, se não vai ser com amortecedor. Então nota que a gente tem que ter conhecimento até de marcenaria depois quando vai fazer um projeto, se a gente quiser ter controle sobre ele. As áreas molhadas, por exemplo, o banheiro, tem um banheirinho aqui, esse banheirinho aqui é bem bacana aqui da Laís, que é esse banheirinho, assim, então, ele tem um design, ele é bem minimalista, né, a gente fez uma cuba de esculpir, então tem que saber como é que funciona o Celestone, espessuras, como é que vai funcionar essa gaveta, né, que aqui vai ter uma gaveta, como é que ela vai funcionar depois, como é que vai ser esse espelho com iluminação atrás, a gente tem que deixar um ponto de luz, tem que colocar essa parte, a gente tem umas clarabóias no meio da casa também, para que a gente consiga ter a exaustão da ventilação. Então, tudo isso daí é uma coisa que a gente tem que lançar praticamente do início, assim, e o BIM, ele se torna uma ferramenta fantástica para a gente ter o domínio e controle de todo o projeto. Né? Então, aqui, por exemplo, tem a parte do reservatório, tem o closet ali da parte, aí, aqui, por exemplo, a parte do gás, né, como é que está saindo a instalação do gás, como é que ela está saindo para ali. Aqui vai ter uma cristaleira que fica por trás, que a gente aproveitou um espaço para conseguir mimetizar uma cristaleira. Então, como é que vai funcionar uma chaminé? Então, tem muita coisa assim que a gente tem de pesquisa, assim, que faz parte de um processo de compatibilização, e a gente não pode simplesmente ignorar. Vou pegar e vou fazer
uma lareira e faz um desenho ali, faz um retângulo e tá, essa ali é a lareira. Não, como é que ela vai funcionar? Tu precisa de um espaçamento, tu precisa de isolamento térmico, porque isso aqui vai gerar calor, isso aqui pode pegar e rachar essa parede, né? A gente vai precisar de uma garganta também para quando o ar que vem de fora ele não voltar, a gente precisa de uma tampa, fechamento. Como é que vai funcionar isso daqui? Então, tudo isso aí são coisinhas assim que a gente tem que estar constantemente avaliando e projetando o nosso projeto, compatibilizando com informações que a gente pega do exterior. Então, isso aqui é uma coisa que é muito importante e que o mais legal quando a gente está trabalhando com essa ferramenta é que toda vez que a gente projeta e resolve uma coisinha, é mais uma coisinha que já foi resolvida. Então, a gente pega e consegue partir para a próxima. Então, a gente não está fazendo um DWG, que a gente tem que fazer uma linha e depois a gente tem que ficar pensando tudo como é que ele vai funcionar, como é que fica perdido. Não, isso aqui é cada passo que tu dá, tu já resolveu um pouquinho mais o teu projeto. Então, por exemplo, aqui a gente já tem todas as instalações aqui dentro dessa casa, né? Por mais simples que ela seja, tu tem que fazer, isso aqui é uma máquina, tu tem que fazer isso aqui funcionar. E daí, por exemplo, os nossos projetistas, a gente gosta que eles também lancem as estruturas, porque depois a gente queria saber os vergalhões, a gente estava fazendo acompanhamento da obra, então para a gente era muito mais fácil a gente chegar lá, colocar um filtro assim nos vergalhões, conferir negativos. Nós somos arquitetos, nós não entendemos muito de estrutura, mas a gente sabe que os aqui são negativos, que tem que ter, a gente confere para ver o vergalhão, a gente chega na obra e confere para ver se eles fizeram tudo certinho dessa armadura. Fica muito mais fácil para a gente ler isso daqui e conferindo isso daqui via um tablet do que pegar e ficar vendo 10 mil plantas e de repente, vamos ver onde é que está essa viga, vamos conferir se ele colocou o vergalhão certo aqui nessa viga, vamos partir para a próxima. Então, isso aqui ajuda também depois a validar, verificar na obra se está sendo construído. O que aconteceu aqui, por exemplo, o cara chegou, a gente tinha todos os quantitativos bem certinho, ele chegou num ponto lá que disse, faltou vergalhão de 8. Como faltou vergalhão de 8? Né? Tá tudo perfeito, sim, o que aconteceu, né? Por que faltou? A gente foi descobrir que ele num vergalhão lá não tinha chegado ainda e ele usou 2 de 4 para compensar um de 8. Né? Então, eles fazem acontecer, às vezes, se ele tem um de 8 ali, ele tem um de 4, um de 6, ele coloca um de 4 e de 6 para resolver aquela viga ali, porque ele tem que entregar o negócio. Aí quando vê, está superdimensionado e gerou um peso extra, o cara está resolvendo. A gente tem que ter noção que numa casa, mão de obra, ela é muito menos especializada que, por exemplo, num edifício, que também não é tão especializado assim, que é muito menos do que a gente vê edifícios caindo, né? Outro dia teve aquela piscina. Então, tu vai ver o que aconteceu, são probleminhas básicos, assim, que ele faz uma matemática básica ali para ele funciona. Então, é muito importante também que depois utilizar essas ferramentas, assim, para a gente conseguir conferir na obra o que está acontecendo. Então, a gente consegue perfeitamente depois saber cada coisinha, assim, que aconteceu e que não aconteceu. Então, aqui, por exemplo, a gente tem até a parrilla, né? Como é que a gente detalhou a grelha, como é que vai cair a gordura do negócio, né? A gente compatibilizou a gordura que escorre do churrasco ali com essa parte. Por exemplo, vai voar fuligem na carne, né? O vento está vindo daqui, o vento predominante é desse lado, né? Então a gente sabe que a gente precisa colocar uma proteção de vidro, porque senão a carne vai ficar com fuligem, né? Então são coisinhas básicas. Ali está a tomadinha, ó, com os pontos elétricos que ele tem que ter, tudo bem certinho. Então o BIM ele facilita muito isso daí, mas de novo, assim, o BIM ele não é por si só. O que tem que ser o diferencial, ele vai ser sempre o bom projeto, né? Vai ser aquele carinho, aquele a mais que a gente vai colocar para conseguir chegar em bons resultados. Então, vamos abrir aqui daí agora o Freitas, por exemplo, né? Voltar para aquele primeiro que a gente colocou o terraço lá em cima, né? Então a gente já passou por uma etapa, a gente já compatibilizou, a gente já acertou os pontos, assim, e nós estamos começando a entrar na parte de detalhamento. Então a gente já está com tudo mais bem concebido, nós estamos começando uma parte de documentação, né? Essa parte de documentação, a gente mostrou que é muito importante que as imagens elas sejam fotorrealistas, que as imagens utilizem as texturas reais, que elas não sejam mentirosas, né? Porque senão tu vai causar uma decepção no teu cliente, né? Então o fato dele não ter tido surpresa, ele pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim, né? Ele esperava ter uma surpresa para se encantar com o negócio, mas ele já
ele já viu aquele objeto desde o início, então quando ele chegou lá, ele teve exatamente aquilo que ele estava comprando, que ele tinha aprovado. Então, para a gente, o fato de ele não ter surpresa é excelente, né? Ele está apaixonado lá pelo projeto dele, e isso que importa para a gente, né? Então, esse daqui, por exemplo, então, aqui a gente colocou, então, as áreas comuns, a gente conseguiu colocar as áreas comuns lá em cima, a gente conseguiu diminuir ao máximo essa parte aqui do reservatório superior, para que ele não fosse visível de baixo. A gente utiliza muito alguns critérios assim, de concepção formais da Gestalt, por exemplo, fechamento de formas virtuais, esse tipo de coisa, porque a gente não queria que esse volume aqui também fosse visto de baixo, que de baixo a gente conseguisse enxergar esse prisma retangular mais corretinho. Então, a gente conseguiu colocar essas abas, né, que a gente conseguiu aprovar, então, a partir de consultores legais, a gente conseguiu recursos, assim, para conseguir aprovar isso daqui, transformar isso daqui até numa possível área privativa, então, que essas abas aqui geraram lucro para o cliente, elas não são à toa, né, elas sim, a gente queria que isso daqui desse um ritmo, porque a gente queria uniformizar essa fachada para que não ficasse as janelas todas perdidas numa fachada e os ar-condicionados tudo saltado, como fica normalmente nos prédios, ar-condicionados embaixo das janelas. A gente queria uniformizar isso daí e compor os ar-condicionados que eles ficassem de uma forma boa, assim, para a gente. Então, a gente, desde o início, então, essa preocupação com o ar-condicionado, com as instalações, com essa parte aqui, então, foi gerando essa concepção formal. A gente conseguiu colocar toda a parte da cobertura, a gente queria que toda a parte da fachada, ela ficasse livre, então a gente concentrou toda a parte das áreas comuns centralizadas, de maneira que a gente conseguisse transitar em 360 graus aqui pela cidade, com vista lá para o Guaíba. Essas vistas a gente fez passeios com drone, também para lá, assim como na casa ali, tudo que está aqui foi detalhado, especificado. Essa cadeira aqui não é uma cadeira fictícia que a gente pegou lá num bloquinho de SketchUp do Armazém Warehouse, a gente nem entra lá naquele negócio, tá? É uma cadeira real que a gente pegou, é uma marca, ela tem uma grife, né? E ela não é cara, né? Mas ela agrega design, ela é uma cadeira que a gente tem intenção de utilizar e ela existe. Eu não estou colocando um equipamento, não estou lançando uma cadeira e estou despreocupado com ela. Não, ela vai estar lá numa planilha de compras. Eu tenho que me preocupar com isso aqui. Esse vasinho que eu coloquei aqui, ele vai ter que estar lá no local, ele vai ter que estar detalhado. Eu não posso lançar ele só lançar para decoração. Não, ele tem que estar presente porque depois vai exigir, né? Desde as almofadas, tudo bem. Se a estampa da almofada mudar um pouco, daí tudo bem, a gente tem tolerâncias, né? Justamente para também não vai precisar ter esse tubo aqui de arquitetura aqui, né, de projeto lá no local. Mas tem que ter, por exemplo, essa máquina de lavar, é uma máquina real, nós tivemos que modelar ela com base numa especificação, porque como a gente tinha apartamentos pequenos nesse projeto, a gente pensou assim, não, a gente precisa compensar isso aqui de alguma maneira nas áreas comuns, né, nesses apartamentos, porque os apartamentos são pequenos. Isso aqui é antes da pandemia também. Agora os apartamentos eles estão voltando a ser apartamentos um pouquinho maiores, com algumas partes assim. Então, isso é uma coisa que também influenciou. Mas, por exemplo, a gente se preocupava que, por exemplo, se a pessoa não quiser ter isso daqui, que ocupa, né, vai ocupar quase 1 metro quadrado dentro, uma lavanderia, 2,5 metros dentro de um apartamento de 36, 38 metros quadrados de um dormitório, é uma proporção muito grande. E se a pessoa ela quiser ter alguma outra coisa, né, a gente pode oferecer a opção dela ter um local para estudar, um coworking, ela vai ter isso aqui. Então, a gente está vendo as necessidades das pessoas, assim, quando a gente está fazendo o projeto também. Da parte da academia voltada para visual que a gente quer, como a gente quer, tem que cuidar depois dessa parte aqui da academia, também a parte do piso, né, porque isso daqui ele vai soltar peso, a gente vai ter um apartamento aqui embaixo, como é que vai ser isso daqui? Isso aqui tem que ter uma absorção acústica muito boa para a gente colocar isso aqui. Se a gente precisa de uma absorção acústica, isso aqui vai interferir. A gente vai ter que levar esse piso, vai ter mais camada dentro desse piso e vai influenciar no nosso pé direito. Isso aqui vai fazer parte do projeto. A gente não pode ignorar isso aqui. A gente sabe como é que é isolamento acústico? Não sabe. Vai atrás de consultor, vai atrás de projetista, né? E a partir disso daí a gente vai descobrir como é que vai ser feito. Né? Então a gente não precisa, o arquiteto ele não precisa saber tudo exatamente como funciona. Tu precisa entender o problema para tu conseguir buscar as pessoas que resolvam ele. Então, tem as áreas assim, então um localzinho aqui para tomar um chimarrão aqui vendo o pôr do sol, então a piscina
A piscina, então, a gente também buscou a melhor orientação possível, ela está de frente para o norte, então todas as cadeiras aqui frontais aqui no norte, oeste, mais para lá, então consegue reclinar as cadeiras um pouco, inclinar um pouco mais para lá, tem uma passagem suficiente, né? A gente conseguiu, com os projetistas, saber exatamente como é que vai ficar essa espessura, está atendendo a 90/50 a entrada das piscinas de cadeirante, que a gente precisa ter um banco de transferência para conseguir acessar ela, né? A gente tem toda uma questão, o bicicletário, a gente leva muito em consideração a bicicleta, né? Na prefeitura simplesmente diz que tem que colocar um bicicletário, daí fica muitas vezes uma área residual do estacionamento, uma área que sobrou que não conseguiu colocar vaga. A gente gosta realmente do bicicletário, ele está junto da entrada, né? Então, por exemplo, tu entrou no prédio, entrou com a tua bicicleta, tu já deixou ali, depois segue adiante, né? Então, a gente gosta que a bicicleta ela tenha um papel importante, assim, nos nossos projetos, assim, no dia a dia, assim, para incentivar e estimular o uso da bicicleta, né, que é um meio de transporte muito saudável, principalmente ali pela Zenha, próximo da Ipiranga, que tu tem ciclofaixas, tem um monte de coisa, então, pode entrar. Então, tudo isso aqui, nada é aleatório, né, tudo está modelado. Por exemplo, se a gente colocou isso aqui, por que a gente colocou essa abertura maior? Porque atrás aqui tem umas caixinhas de correio, né, isso aqui tem uma espessura, tem uma normativa, tudo bem certinho ali, como é que funciona isso aqui. Então, essa aqui é a fachada, a gente usou a própria fachada como limite entre o urbano e o privado, né, entre o público e o privado, então a gente não tem gradis, que é uma coisa que a gente também prioriza, né, ter uma cidade sem gradis, assim, que demonstra muitas vezes, parece que demonstra segurança. A gente conseguiu, a partir daquele estudo, não colocar a lojinha aqui, a gente conseguiu centralizar a nossa entrada, ter essa hierarquia do ponto de acesso. A área residual lá atrás, a gente aproveitou para fazer todo um local para cachorródromo, para também gato, né? Se quiser soltar o gato aqui, só que o gato sai voando, né? O gato, ou tu coloca numa coleirinha aqui, ou ele já vai pular lá pro vizinho, vai subir na árvore, né? Então, um local para lavar no verão, assim, tu quer dar um banho no cachorro, então pensar, assim, né, nos pets também. Então, tudo isso é uma coisa que a gente leva bastante em consideração, e cada material desse aqui são materiais reais, são melaminas reais, que a gente está utilizando. Então, por exemplo, aqui essa máquina aqui não é aleatória, isso daqui tudo vai fazer diferença quando a gente for projetar. Essa máquina aqui, ela vai precisar de uma instalação específica para ela. Essa máquina aqui não é uma máquina caseira, vou fazer uma lavanderia, vou colocar uma máquina de lavar caseira. Não, isso aqui tu tem que lavar a roupa muito mais rápido do que tu lava uma roupa em casa. Então, isso daqui tem um fluxo, tem uma vazão de água maior, né? Então, vai ter uma demanda diferente de água do que vai ter uma máquina comum. Então, tu precisa das especificações, precisa colocar a máquina, precisa saber o espaço para tu conseguir compor aqui, para tu também vender uma coisa real, né? Então, direto, a gente está sempre pensando em todos os pontinhos, assim, do projeto para chegar nos melhores resultados. E esse daqui, por exemplo, é o modelo, né, que a gente tem aqui do prédio. Então, aqui ele está com todas as instalações, vedações, tudo feito em BIM também. A gente tem classificações, assim, né, dos filtros, assim, que a gente trabalha bastante com grupos de modelagem, tá? Esses grupos de modelagem que eles servem, ajudam bastante a filtrar. Então, se a gente quiser selecionar, por exemplo, os rufos, se a gente quiser selecionar só as churrasqueiras, a gente sabe que eles têm esse código de grupo de modelagem 23, por exemplo. Então, por exemplo, aqui eu vou apagar todos os revestimentos aqui, para a gente ver mais as instalações aqui com a estrutura. Como é que funciona isso daqui? Bom, eu estou arriscando muito, assim, mexendo em modelos pesados, até pedir para dar palmas, até agora tá fluindo. Então, por exemplo, esse daqui. Então, a gente tem toda a modulação bem certinho aqui do projeto. A gente tem que acertar com um modelo de churrasqueira, que ele é pré-moldado. Isso aqui é um edifício, a gente não está fazendo uma churrasqueira moldada em loco, né? Tem todos os bloquinhos aqui que estão lançados, né? De novo, né? Isso daqui, por exemplo, não é a Hub que modela todas essas disciplinas. Isso aqui a gente trabalha com parceiros, né? Então, isso aqui, por exemplo, a gente está vendo o modelo do Gobato, né? Que são dessas vedações aqui, a gente está vendo modelos da Filipon, né? É importante que falar as pessoas, porque senão vai achar que daqui a pouco a Hub que faz tudo isso daqui, mas não, nós fazemos um projeto de arquitetura, né? Por exemplo, os forros são nossos, esse tipo de coisa, e nós vamos regrando depois tudo isso aí. Por isso que a arquitetura ela está no topo da pirâmide, porque a partir da arquitetura é que vai ser lançada essa modulação. Só que, por exemplo, se eu lançar isso daqui e não souber que lá no início eu vou precisar de um bloco, né, de 19, de 14 para colocar
para colocar nessa churrasqueira aqui, quando eu lançar meu projeto, isso aqui pode dar um problema muito grande, né? A gente sabe que tem questões de incêndio que precisa para ter isso daqui, então a gente precisa ter uma conversa com o projetista de modulação para saber quais espessuras das nossas paredes que nós vamos lançar no projeto, né? E a partir disso aí, porque senão imagina só, aqui a gente tem um corredor, a gente tem uma cozinha, se a gente lançar um bloco de 9, porque nos convém, porque vai caber mais, aí chega um bloco de 19, são 20 centímetros, 20 centímetros dentro de uma cozinha, se a tua bancada ela tem que ter 1,20, ela já fica fora de norma, ou se tu deixar a bancada dentro de norma, tu perde a geladeira, né? Então, tem uma questão, assim, de conseguir compor bem o espaço, e para isso daí tu tem que ter uma noção como é que tu vai usar, que bloco que tu vai usar na tua parede, qual é o montante que tu vai usar para fazer a tua parede de gesso acartonado, qual a espessura da tua placa, né? Se tu vai fazer, por exemplo, nesse daqui a gente tinha placas de gesso entre apartamentos, a gente precisa de um isolamento acústico, como é que vai funcionar a interface entre a parede de drywall e a parede de alvenaria, como é que funciona isso aqui, porque a gente não quer ter uma junta de dilatação entre uma e outra, nós não vamos acabar de topo, e se tiver uma junta de dilatação, isso aqui vai ter um vazamento acústico. Então, hoje em dia, com a norma de desempenho, a gente tem que garantir muita coisa, desempenhos acústicos, para conseguir isso aqui. Então, a gente precisa ter esse respaldo de outras especialidades para a gente conseguir compor o nosso projeto. Então, são muitas variáveis que a gente tem que colocar, mas parece complexo quando tu vê tudo pronto. Mas cada coisa, ela vai acontecendo de cada vez. Então, por isso que lá no início, aquele plano de execução, ele vai visar, assim, que consultores que a gente vai precisar, como é que vai ser desenvolvido esse projeto, quais são os problemas, então, o gerenciamento de riscos, né? O que a gente vai precisar, e que tipo de especialidades que nós vamos precisar. Por exemplo, colocamos áreas comuns lá em cima, a gente vai precisar de alguém que resolva toda a parte acústica, né, do projeto, a gente vai precisar disso daí, então vamos contratar esse cara. Ó, aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem um clash, né, então esse aqui foi um clash. Isso aqui é relevante, isso aqui é um corrugado, né, uma ventilação, isso aqui na obra não vai dar clash. Então isso aqui, se a gente está apertado de tempo, tem que o negócio, a gente vai relevar, isso aqui tem por onde passar, a não ser que ele tenha um estrangulamento muito grande, mas a gente, que pode comprometer a capacidade desse equipamento, desse exaustor, mas não é o caso. Então, sabe, tem coisa assim que a gente pode relevar, tem coisa que a gente não releva, né, mas é muito importante que a gente, quando vai compatibilizar, quando a gente vai lançar o projeto, que cada etapa a gente vai tendo um diferente nível de compatibilização. E essa compatibilização, ela vai acontecendo durante todo o projeto. Ela é praticamente o ato de projetar, é um ato de compatibilizar. Então, por isso que eu falei lá no início, assim, eu não consigo separar a compatibilização colocando ela numa etapa. Imagina só, tu chega numa etapa, tu vai compatibilizar a arquitetura versus modulação versus elétrica, e tu vai ver que nada bate, né? Tu vai ver no anteprojeto, então vai todo mundo terminar uma etapa, vai todo mundo entregar, colocar as cotinhas, colocar tudo, para alguém juntar tudo, e daí pegar e dizer que está tudo errado, e tu ter que refazer, recotar, colocar um monte de coisa, daí fica um remendão, e daí tu vai perdendo tempo, então é inviável, né, dessa maneira. Isso daí pode acontecer no BIM também, né, se tu pegar e fizer BIM e não pensar no processo correto, tu pode desperdiçar muito tempo, e pode dar muito errado também, né. A gente já passou por muitos erros para a gente chegar nessas formas, assim, foram muitos erros, assim, e é aí que a gente vai aprendendo mais. Então, a gente tem que armazenar esse conhecimento também. Então, o BEP, ele não fica estático, né? Se a gente vê que a gente tem um ponto que tem que melhorar, a gente vai ali, atualiza ele, porque no próximo projeto a gente vai precisar que ele esteja atualizado desde o início, para que a gente já preveja aquele erro, principalmente para um cliente. Então, se o cliente vai fazer sempre prédios residenciais, os problemas eles vão ser muito parecidos sempre. Deixa eu abrir aqui os filtros. Tomar uma aguinha aqui que eu me empolgo falando de mim. Ô, Pedro, respira, tá? Não esquece de respirar, pelo amor de Deus. Não queremos matar ninguém aqui. Isso daqui é praticamente uma rave para mim na sexta-feira. Vamos ligar aqui, mostrar a parte lá da acústica. E depois a gente já está chegando nas etapas finais, aí estamos chegando na parte de documentação, estamos conseguindo passar por todo o processo, vai lá.
Pena que tem projetos que estão sob sigilo, assim, que a gente não pode mostrar, que são os mais legais, mas esses daqui são parceiros que permitem que a gente mostre tudo, então ajuda bem a mostrar todo o processo. Então aqui, por exemplo, aqui a gente tem a parte da cobertura, deixa eu desligar agora os vínculos. Então, por exemplo, essa daqui é a parte acústica, então, que eu estava falando. Deixa eu pegar uma porta de entrada. Portas são os... Então, por exemplo, ó, deixa eu colocar aqui, eu acho que vai... Vou colocar aqui uma cores consistentes aqui, mais fácil de compreender. Então, a gente vai ter, né, tem um rodapé, que o rodapé não pode encostar, a gente vai ter uma manta acústica, a gente tem uma manta que vai ser de impermeabilização, a gente tem a regularização. Então, todos aqueles detalhes que os professores de vocês pedem para detalhar lá, leve a sério, tentem entender isso daí, tentem entender como é que funcionam essas camadas, utilize um modelo para compor isso daí, tentem resolver, porque na vida real depois é muito mais sério toda essa parte aqui, e tu tem que resolver, tu não tem como fugir. Então, na faculdade, se pegar e copiar um detalhezinho lá do colega e não entender como é que funciona, fugir do problema, depois, na vida real aqui, quando for ter que encarar o problema, vai ser muito pior, tu vai estar colocando em risco, assim, a saúde financeira do teu cliente. Então, é muito importante que leve a sério a etapa da faculdade, assim, para tentar resolver esses problemas, né, o máximo possível, porque tu ainda está num ambiente fictício, né, na faculdade, assim, né, todo mundo que fez arquitetura sabe como é que é, tu tem que compor muitas vezes, fazer um projeto e eles colocam na tua cabeça que tu é Oscar Niemeyer, que tu é Zaha Hadid, tu é coisa, tu fica trabalhando muito na forma, né, tentar fazer bonito. Eu fazia muito isso, mas eu tentava resolver também a parte das instalações, então já utilizava modelos, BIM, esse tipo de coisa, assim, né, a partir da metade da faculdade, já imprimia minhas maquetes, esse tipo de coisa, mas tentava não fugir, por exemplo, como é que funcionava, se tinha que fazer um museu, levava a sério como é que funciona a parte como é que funciona um chiller, como é que funciona o ar-condicionado. Muitas vezes o professor ali, ele não vai saber, mas ele vai conseguir te orientar e vai conseguir te apresentar as necessidades que precisa para isso daqui, né? Melhor do que ficar somente na forma e daí chega na vida real, tu percebe assim, pô, não sei projetar nenhuma casa, né? Então, essa é uma oportunidade, vocês têm umas ferramentas muito boas, então, utilizar essas ferramentas para aprender mais, olha, era tudo que eu queria na faculdade, desde o início, assim, e pergunta muitas vezes, que etapa que dá para inserir o BIM? Cara, insere desde o início, né? No início, vamos praticar mais massa, depois vamos praticar mais isso daqui, instalações, tem que ser em BIM, tu tem que aprender instalações em BIM, imagina só, tu ir configurando toda uma biblioteca em BIM, todo desde o início da faculdade, aprendendo todas as instalações assim, tu vai sair com uma formação muito maior. Então, por exemplo, eu tenho que projetar para hidráulica, eu tenho que projetar alguma coisa, cara, tenta fazer em BIM, te arrisca, vai no YouTube, vai ter bastante coisa, como é que se faz, tenta resolver lá, vai ser melhor do que tu pegar e tentar fazer as linhas ali, tentar não resolver, né? Tu vai tentar só para passar e tá perdendo uma oportunidade muito boa, assim, de aprender e praticar num ambiente fictício. Então, essa é uma dica que eu dou, assim, tentar resolver todos os problemas da faculdade, assim, com essas tecnologias, assim, porque vocês vão conseguir aprender muito mais, assim, com isso, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, a gente consegue ver toda essa camada, assim, o consultor passou a proteção acústica, como é que funciona o caimento para não ter infiltração para dentro, até onde que o construtor pediu que a manta fosse, né? Isso daqui, depois, a gente tem que conseguir extrair informações do modelo, então, isso aqui não é texto, tá? Então, por exemplo, vou travar aqui a vista, ele vai pedir para salvar uma nova, vou colocar o nome aqui. Tá, não façam isso, façam uma boa nomenclatura. Ó, então, por exemplo, deixa eu colocar uma outra escala aqui também, dessa. Ó, então, por exemplo, aqui, concreto armado, esse aqui está na esquerda, deixa eu pegar uma notação aqui mais para a direita. Então, ó, por exemplo, concreto armado. Então, aqui tem informação, né? Que manta é essa? Manta acústica, soft, ondulada, Albicon. Né? Então, tem a especificação aqui, tem toda a especificação aqui dos acabamentos,
né? Então, chapa metálica escura, esse daqui estava definido, já foi definido no canteiro que ele pediu, ele disse, deixa que o fornecedor define isso daqui, né? Esse daqui, então, tinha questões de acabamento. Então, tudo isso aqui são informações, assim, que elas, depois a gente vai coletando do modelo, todas essas informações. Então, vamos ver como é que vai funcionar. Ah, a gente tem uma manta de penalização na parte ali do topo, como é que vai funcionar essa pingadeira, como é que vai funcionar essa viga. Então, tudo isso aqui são informações que a gente vai colocando no modelo, e o modelo, ele vira um grande banco de dados que depois ele pode ser utilizado durante a obra, né? Isso aqui é uma coisa, esse modelo aqui depois ele vai lá para a construção, mas para ir para a construção, a gente tem que fazer toda a parte de documentação, né? Então, quando a gente foi documentar aqui, então, por exemplo, deixa eu pegar uma planta, pegar o pavimento tipo aqui. Então, luminotécnico, todas as coisas aqui, as luminárias, todos esses itens, assim, e mais legal de trabalhar em BIM, assim, quando tu termina, assim, tá pronto, assim mesmo, depois é basicamente documentar, assim, é muito prazeroso. Uma coisa do partido arquitetônico que a gente teve nesse projeto aqui, né, foi a gente queria centralizar todas as partes, as áreas molhadas, com mais instalações, a gente queria colocar elas mais aqui nessa parte central, né, próximos ao núcleo, porque isso daqui depois, todas as instalações, aqui a gente teria descidas aqui junto aos shafts, e a gente queria liberar essa parte aqui, que é a parte mais nobre de fachada, né, então por isso que a gente concentrou toda essa área aqui, então isso aqui desde a concepção do layout, a parte toda a malha, né, toda a malha de estrutura que a gente lançou, ela já foi pensada também lá no estacionamento para a gente ter uma otimização, né, e daí vai casando o estacionamento com a parte do layout aqui nessa parte, né, e daí aqui é uma parte que a gente vai simplesmente coletar as informações, né, então quando a gente for extrair uma informação, por exemplo, de uma janela, né, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente vai extraindo as informações, né, então a gente tem as informações que a gente vai extraindo de cada item, né, e essas informações aqui nós vamos lendo, são informações que estão no modelo, não existe texto, né? Então, aqui a gente não tem, a gente não coloca textos aqui, a gente não tem nada escrito com textos, aqui é tudo informação que a gente vai lendo a partir do modelo, né? Então, essa parte de documentação, ela se torna muito ágil, porque a gente vai simplesmente ler as informações que a gente já inseriu, né? Então, se a gente tem uma porta corta-fogo e ela é resistente a não sei quantas horas, a gente vai extrair depois essas informações da porta. Então, por isso que é importante naquela etapa de validação, se a gente vai verificar aqui, lá no BEP, é importante que a gente vá validando, porque se a gente chegar na etapa lá no final, e essas informações aqui não estiverem preenchidas, validadas, e a gente tem certeza que elas estão aqui, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que parar, a gente tem um prazo apertado para entregar isso aqui para a obra, e vamos ter que ir atrás da informação. E essa informação ela pode ter sido perdida. Então, por exemplo, quando a gente já especificou alguma coisa, algum piso, alguma pavimentação, né, então a gente tem o tipo de piso, porcelanato, liana, luminária, cimento, cetinado, 90/90. Vai lá e coloca no modelo. Isso daqui a gente não vai pegar e vai depois buscar informação qual era a especificação do piso que a gente quer. No momento que a gente já sabe a especificação, a gente já fez estudos, já fez imagens, a gente vai utilizar o modelo como um grande banco de dados, onde nós vamos centralizar toda a informação, para que numa etapa de documentação a gente extraia toda essa informação, né? Então a gente sempre acompanha também as plantas com peças gráficas, e daí aqui tem a parte, por exemplo, detalhamento aqui, vamos pegar os pontos frais aqui, vamos nos banheiros sanitários. Aí as áreas molhadas, então a gente pega todos os principais pontos do projeto também, a gente identifica quais são os pontos, assim, que a gente precisa ter projeto para enviar para a obra, e a gente pega e vai detalhar esses pontos, assim. Então, os sanitários, né, dispenser manual de sabonete líquido 800 ml em ácido inox, referência Biovias, nobre similar. Cara, tem que especificar, senão o construtor ele vai colocar qualquer coisa aqui, ele precisa ter pelo menos uma referência. Então, a gente deixa o similar quando ele pode trocar, né? Quando ele não pode trocar, é isso daqui. A gente quer bancada com 2 cubas esculpidas em quartzo branco. É isso daqui. Né? A gente não colocou o equivalente. Quando a gente coloca ou similar ou equivalente, a gente está permitindo que o construtor ele tenha uma flexibilidade
na parte do orçamento. Mesmo se a gente não coloca assim, muitas vezes a gente já corre risco de não ter, mas se tu não coloca em nenhum, ele pode trocar todos, né? Então é importante que tu diga o que ele pode alterar e o que é importante que ele não altere, que seja bem específico, assim, desse projeto. E uma coisa que é bacana, assim, é que como a gente está projetando em BIM, por exemplo, quando a gente entra aqui, tu vai clicando nos objetos e ele vai te levando, né, para as vistas. Eu vou vir aqui, vim no corte, depois volto para aquele detalhe, né? Então, tu vê aqui o detalhe. Então, tem sifão, né, sanfonado, universal, cromado. A gente quer ele cromado, porque ele vai ficar aparente, ele vai ver, então a gente quer cromado. Depois que, se lá aparecer um corrugado, né, o que a gente queria era esse daqui. A gente sabe que é um pouquinho mais caro. Então, bancada esculpida, como é que vai funcionar essa bancada esculpida, né? A gente está tapando o ralo, a gente está fazendo só uma parte elevada para que a água escorra pela lateral e depois escorre pelo ralo, né? Então, tem todos esses critérios assim, de projeto que é importante a gente ir cuidando, né, dessa coisa, assim, porque a gente pode ter um projeto bem resolvido, assim, né, a gente tem essa oportunidade, não fica um trabalho de CAD louco, assim, que o negócio vai ficar perdido e chega lá na hora não se encaixa, não. Se o negócio cabe aqui, na vida real vai caber também. Se não cabe aqui, na vida real não vai caber. E o que a gente via que muitas vezes no CAD, o CAD aceitava tudo, né, então tu fazia qualquer coisa lá e também estava. Então, a parte de projetar é praticamente um eterno compatibilizar, né? E depois toda essa documentação, a gente também tem um tipo de documentação que a gente faz, que a gente acha bem interessante, que é, por exemplo, essa do modelo federado. Essa daqui, nós inventamos, tá? Essa daqui não... Essa daqui eu vou patentear. Ó, então, a gente pega os pontos mais conflitantes de todo o projeto e a gente pega e ressalta esses pontos. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma área que a gente tem, por exemplo, as bombas de incêndio. Então, a gente pega e destaca. Eu tenho aqui a parte interior. Então, a gente utiliza as imagens que a gente já gerou lá no marketing para ajudar a visualizar isso aqui. Então, na obra, isso aqui é uma forma de tu levar o modelo para a obra. Então, por exemplo, tem o tablet, ok, mas a gente sabe que muita coisa fica em papel, né? Então, a gente tem todas as informações aqui. Lembra daquele registro gaveta lá que o cara não sabia como é que funcionava? Aqui está ele, ó. Aqui como é que ele funciona. Olha como é que é a conexão, a quantidade de conexões tem, os redutores, as luvas. A gente tem a garrafa de ar, registro globo, registro base, né? Então, ele está tudo lançadinho aqui. E o consultor, ele sabe exatamente como é que está, qual é o espaço que toma, né? Muito diferente, por exemplo, do que a gente tinha lá daquele desenho que eu mostrei anteriormente. Então, imagina só, tu vai compatibilizar essa área, né? E daí tu vai destacar essas áreas e vai sobrepor um monte de desenho com um monte de símbolo. Como é que ele vai funcionar? Então, por exemplo, as principais áreas onde tem um monte de tubulação descendo, de todas as prumadas que estão chegando na garagem, né? A gente também vai colocar algumas cotas auxiliares para que saibam mais ou menos como é que fica aquilo ali, onde é que ele vai chegar, né? Onde é que vai estar a furação. Então, a gente coloca algumas cotinhas, assim, que elas vão facilitar aquela parte, que é a parte de elétrica, né? Então, a gente destaca aqui toda a parte onde tem as instalações, que é a parte do bicicletário. Então, como é que vai funcionar as luminárias, né? Como é que vai funcionar aqui o ralo que vem por cima, como é que ele fica. Então, isso aqui ajuda a ver a parte da subestação. Então, ali embaixo, como é que vai funcionar essa parte da subestação. E, cara, é muito legal, assim, tu chegar nessa etapa do projeto, assim, e muita gente pega e coloca depois o modelo na gaveta, né? Então, o modelo, em vez de tu pegar e tirar proveito dele, extrair mais informações, agora que tu tem todo ele compatibilizado, tem tudo certinho, tem que começar a pensar assim, como é que eu levo isso aqui para a obra, para que a obra ela consiga executar sem nenhum problema, né? Então, por exemplo, aqui toda a parte das fundações, como é que funciona, então a gente pegou também os principais pontos da fundação. Então, por exemplo, aqui a gente tem a escada, a gente tem a ventilação mecânica da escada, e ela está vindo a partir desse ponto aqui. Então, é importante compatibilizar aqui para que tudo isso daqui não gere conflito. E quando a gente lançou a primeira vez, estava tudo conflitando, né? Então, a gente teve que adequar, solicitar o pessoal que ajustasse as coisas, que ajustasse os tubos, passagens, caixa de passagem, centralizá-las num ponto, cuidar para que a roda do carro não fique passando em cima de todas as caixinhas, né? Aquele barulho, pá, pá, pá. A gente se importa até com isso, né?
Então, cuidar para que essas caixas elas fiquem centralizadas no trilho de passagem do carro, sabe? São coisinhas assim que a gente vai cuidando até, com o tempo vai quebrando essas caixinhas, vai movendo, esse tipo de coisa, então a gente cuida. Então, a saída do hidrante aqui, a chegada da energia elétrica, como é que ela funciona. Então, uma coisa que é muito interessante do BIM, assim, que a gente consegue ver muito bem como é que funcionam as coisas, que era muito diferente quando a gente projetava em CAD, tu recebia aquelas 1001 plantas, cara, tu queria fugir daquilo dali, tu queria compatibilizar aquilo dali, tu não sabia nem ideia, parecia que tu tinha que estudar uma outra faculdade para conseguir visualizar o que era aquilo ali, né? Voltar aqui para essa imagem, né? Isso aqui é uma coisa simples ainda por cima. Se a gente for pegar todas aquelas instalações ali sobrepostas, a gente não vai entender absolutamente nada. Tem uma série de símbolos que nós, na nossa faculdade de arquitetura, a gente não está aprendendo. Aqui é tudo símbolo que a gente consegue ver tomada, telefone, interfone, esse tipo de coisa, assim, a gente consegue dar conta, assim, que é cada coisa, assim. Mas, por exemplo, a altura disso daqui. Ah, isso aqui é padrão tudo 1,10. Cara, tem que estar tudo 1,10? Não, tem algumas que vão ter que dar uma altura diferente, porque tem uma bancada, que talvez tenha um espelho, que tem por exemplo, aqui tem uma bancada de granito que talvez tenha uma incompatibilidade com essa tomadinha aqui. Tu não sabia aqui no CAD, tu não ia saber qual a altura desse espelho. Tu não tem lá detalhado, tu não tem essa informação. Tu clica no objeto e tu vê só um layer, né, mobiliário, né? Então, isso aqui era um trabalho assim, ó, insano, e quem fazia a etapa de compatibilização era por isso que não tinha como fazer durante, porque não tinha um fluxo de trabalho integrado, né? Então, depois que a gente faz toda essa documentação, a gente envia para a obra, o modelo ele não para, a compatibilização não para e praticamente só começou, né? Então, daí a gente chega numa etapa de compatibilização, por exemplo, agora eu vou mostrar um projeto aqui de uma edificação de transporte, né, uma edificação pública, em que a gente que a gente participou, que foi durante a execução, era um projeto gigantesco, então eu vou mostrar para vocês aqui as instalações. Isso aqui são todas as instalações que a gente tem, isso aqui é uma vista de cima, tá? Então, isso aqui a gente fez um mapa de calor, então, ou seja, pela prioridade de todas as disciplinas, aqui a gente tinha umas 17 disciplinas, e vínculos, eram inúmeros vínculos, computadores, a gente teve que tunar todos os computadores para conseguir rodar esse modelo, e a gente, a partir disso aqui, a gente consegue achar os pontos mais conflitantes, né, a partir desse mapa de calor, onde está mais quente, mais frio, a gente consegue saber quais são os pontos mais críticos que a gente tem que interagir. Por exemplo, aqui tem um ponto que é muito crítico, então, todas as instalações estão aqui, ó, por exemplo, a gente tem eletrocalhas cruzando uma por cima, uma por baixo, diferentes níveis de eletrocalhas, a gente tem incêndio, a gente tem ar-condicionado, exaustão, ventilação, né, tem uma série de instalações aqui, tem SDAI, né, sistema de detecção de alarme de incêndio, tá? A gente tem inúmeras coisas aqui que estão acontecendo, tem barramento estruturado aqui, o busway, que é uma parte muito importante, assim, que a gente tinha que cuidar, que é uma parte que custa muito caro. Então, a gente durante a obra, a gente foi compatibilizando diversos setores. Então, por exemplo, isso aqui é um resultado de uma compatibilização de diversas versões, então, isso aqui a gente já estava acredito que na 7ª versão, conversando, porque como a obra estava em andamento, e os projetos estavam em andamento simultaneamente, né, os projetos foram feitos, mas muita coisa ela vai mudando durante a etapa de execução. Então, a gente tinha que lançar isso daqui. Então, por exemplo, esse daqui, a gente pode dizer que é um projeto nosso. As instalações foi a gente que projetou? Não, mas a composição delas foi. Por exemplo, todas as bandejas, nós aqui lançamos elas pensando em como se fossem prateleiras mesmo, sabe? Levando até para um mobiliário, né? Pensando como é que a manutenção ia depois acessar isso aqui, telemática, tensão segura, iluminação, baixa tensão, né? Então, uma série de instalações aqui para atender a parte de elétrica, depois aqui tinha todo o pluvial, que é um pluvial pressurizado, um tubo de 30 centímetros, que esse daqui é imutável, isso aqui ele é tão, o nível dele é tão grande quanto a estrutura, isso aqui é uma água que ela vai completamente sob pressão para pegar toda a parte do pluvial, não tem um tubo de queda com inclinação 1%, 5%, não, isso aqui ele é plano e a água voa aqui dentro, né, então isso aqui tem que cuidar muito do vazamento, isso aqui tem que estar, a parte da elétrica, ela tem que estar protegida longe disso aqui, porque se isso aqui vaza, tem um problema na elétrica, pode dar um problema nesse local, toda a parte dos dutos do ar-condicionado, e depois a gente vai ter que acessar essas instalações. Então, notem que tem cotas,
tudo aqui a gente cuidando para ver a altura, porque isso aqui era real. A gente chegava lá no local e a gente pegava e tinha que dizer onde é que eles iam ter que executar. Então, era muito legal que nesse projeto aqui a gente ganhou bastante autonomia, assim, para conseguir, aqui, ó, aqueles 2 tubão preto aqui, ó, estão vendo? Tá aqui executado agora, isso aqui foi uma vitória, né? Quando a gente chegou a isso aqui, e eu olho para isso aqui e aprendi a achar bonito, que é mais engraçado, né? Que a gente depois vê o negocinho organizado, assim, e acha bonito, mas isso aqui, antes, estava tudo misturado, e todas as instalações que estavam aqui, estavam tudo uma por cima da outra. Os projetistas, cada um lançou o seu, e não teve uma compatibilização, a gente teve que compatibilizar, a gente ia lá e apresentava os projetistas, via o que dava para fazer, o que não dava, e a obra correndo. E daí também a gente conseguiu identificar diversos clashes durante a execução, então a gente estava sempre, a compatibilização, ela ia durante a obra, né, e ela tinha que acontecer antes de cada etapa ser executada. Né? Então a gente ficou, deu praticamente 1 ano dentro dessa obra aí que nós ficamos, e cada item, assim, a gente ia cuidando, então a gente conseguiu fazer economias, assim, ó, de milhões. Isso aqui era uma obra de 2 bilhões, então a gente economizou milhões fácil aqui, nessa obra aqui. Então, se paga muito, é um trabalho que ele é extremamente importante, e como arquitetos, a gente tem uma vantagem muito grande, por ser generalista, mas também por ter uma visão espacial. A gente consegue resolver problemas, a gente consegue abstrair, a gente consegue imaginar, a gente tem um imaginário que é muito aguçado, né? A gente consegue ver uma planta e pensar em 3D também, quando a gente consegue identificar os problemas. Então, aqui foram diversos problemas, assim, que a gente foi identificando e prevenindo para que eles não acontecessem, porque, por exemplo, aqui tem um ar-condicionado, que ele tem clash com essa viga. Se essa viga aqui, ela for se esse duto aqui, ele for para baixo, ele vai levar junto o fogo, leva junto todas as outras instalações que tá, e pode pegar numa esquadria e ainda comprometer ainda o uso da edificação. Então, por exemplo, tinha situações assim, ó, a parte da eletrocalha. Quem é que manda? É o HVAC ou a eletrocalha? Como é que funciona? Olha toda essa relação aqui desse setor aqui, como é que funciona. Aqui a gente tinha o busway passando aqui por baixo, o ar-condicionado, como é que a gente vai resolver isso daqui? Isso aqui foi um nó que a gente teve que resolver. Aí, a partir disso daí, foram gerados, assim, ó, deu uns 800 prints, que a gente chama de print, que nem esse daqui. Então, todo dia, a gente fazia uma reunião antes do pessoal executar. Então, a gente sentava todo mundo lá numa sala, era 30 minutos, né, que chegava. O pessoal, ele trazia os problemas que eles iam ter durante o dia, e a gente trazia as soluções que eles nos apresentaram no dia anterior. Né? Então, a gente tinha um dia para solucionar todos os problemas que eles nos traziam ali. E, a partir daí, a gente falava com todos os coordenadores dessas instalações. Então, por exemplo, tinha lá o ar-condicionado, elétrica, né, tinha um planejamento, estava o coordenador de utilidades, estava o coordenador de arquitetura, estava todo mundo. A gente estava fazendo também o projeto executivo e o projeto básico. Nós não estávamos coordenando a arquitetura, nós fomos contratados para fazer o projeto executivo e básico. Mas a gente sentava todo mundo, isso aí era uma aula, assim. Então a gente pegava, recebia informações de cada um, como é que tinha que ser, né? O que dá para resolver, por exemplo, um ponto de sprinkler, eles nos diziam, não, tem que estar afastado 30 centímetros daqui. A partir disso daqui, a gente pegava o modelo e ajeitava tudo e mostrava para eles como é que ia. Pessoal, não tem como não projetar em BIM, não tem como não levar a sério compatibilização. Isso é um papel do arquiteto, tá? Nós estamos predestinados a fazer isso aqui. Isso é uma coisa que tem que ser cobrada à parte, né? Então, vai fazer um projeto de arquitetura, coloca lá, o preço do projeto já está estabelecido, o preço da compatibilização não está. Então, tu pode compensar essas horas, é importante que vocês calculem as horas, quanto tempo demanda isso aí, porque dá muito trabalho. Consegui. Caraca! Deu. Pedro, deixa eu te contar uma coisa. Eu sempre conto para meus alunos que eu não tenho paciência nenhuma para assistir vídeo no YouTube. As pessoas falam muito devagar. Aí eu sempre coloco a 2 vezes a velocidade, 1,5 no mínimo, assim, para conseguir ver mais em menos tempo, né? Eu acho que o teu é o primeiro que eu vou ter que ver em 0,75 de novo, assim, para entender. Eu nunca vi disso, meu, como tu fala rápido. Vai, é muita informação. Tá, mas assim, ó, muitos elogios, muitos aqui pelos bastidores, principalmente gente me mandando WhatsApp,
dizendo assim, meu Deus, de onde é que tu tirou esse cara? Muito obrigada por ter trazido ele, e não sei o quê. As coisas assim, muito massa. Bom, assim, ó, não tem aula em faculdade nenhuma, em pós-graduação nenhuma, no mundo inteiro, que dê conta de falar, sério, tu sabe disso, né? E dê conta de falar dessa interação, dessa coordenação entre as coisas. Isso é uma coisa que acontece na obra mesmo, é uma coisa que tem que ser corajoso e metido a fazer esse tipo de coisa, e eu acho que o que o arquiteto precisa mais é ser corajoso e metido, sabendo isso que o Pedro falou, né, gente? A gente não sabe tudo. A gente sabe essas ferramentas de investigação, de como ser detetive, de noção do todo, né? Isso é super importante. E a gente também tem que ter muito claro que o objetivo é sempre a melhoria do projeto, é sempre a melhoria da arquitetura. É o bem-estar das pessoas, no fim das contas, né? Pode ser o bem-estar tanto do usuário final, quanto do cara da manutenção, que vai lá na prateleirinha, não sei o que, não sei o que. Então, obrigada mesmo, assim, de coração. Já amanhã tu vai ter plateia maior na tua outra aula. Assim, agora tu descansa a voz, come uma maçã, toma bastante água. Muito. Obrigada, Pedrão. Então tá, Nos pessoal. encontramos aí pela vida. Boa noite, espero que eu tenha acrescentado alguma coisa para a vida de vocês aí. Com certeza. Quer falar alguma coisa, Morgane? Não, só te agradecer, obrigada pelo convite, né? A minha turma tá tudo aí. Show, muito legal. Obrigada, gente. Até. Valeu, pessoal. Obrigada, Pedro. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.